Bom dia. Agora, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Sempre pessoas novas aqui, chegando. Acho que Camila é uma pessoa nova, Ivanizes. A Poliana também, Sara, enfim, as pessoas vão chegando, Andresa já é uma figurinha carimbada. Sérgio estava por aqui, Sérgio Robson voltou ao lar, o bom filho a casa torna, né? Isaías chegando, as pessoas vão chegando todos. Nós fizemos uma primeira leitura ontem, está disponível lá no nosso link, nosso grupo. E lemos o primeiro capítulo. Lemos o primeiro capítulo do livro. E hoje nós iremos para o segundo capítulo. Ontem eles trouxeram a necessidade de você ter perseverança, de você não achar que a coisa é fácil, que a coisa que isso é para poucos e que empreender é necessário, mas precisa ser a longo prazo, precisa ter determinação, perseverança, resiliência. Tudo isso que, de alguma forma, a gente já sabe, né? Na nossa existência, que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Precisa de um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. Seja bem-vindo, Isaías. Quem puder ir abrindo a câmera vai ser legal para estar com a gente. Se não puder, está no trabalho, está na rua, está tudo bem. Oi, Andressa, você está sem câmera, você está só com... Não sei se você sabe disso, né? Tá só com a... Vou sair e entrar de novo, então, porque... Vou sair e entrar de novo, porque para mim está liberada a câmera. Tá preto para a gente aqui. Bom dia, Brasília. Oi, Mari. Fechar. Vamos ajustando, as pessoas vão chegando. Eu vou precisar sair porque eu vou entrar numa reunião. Vai ficar salvo esse link lá no grupo? Todas as nossas reuniões depois sobem para o YouTube e a gente disponibiliza o link lá no grupo. Tá bom, Ivanice? Tá certo, obrigada. Boa reunião, viu? Muito obrigada. Bom dia, Kátia. Alguém sabe me ajudar? Tá preto, está falando que tá stop vídeo. Você... Não, deixa eu ver uma coisa. Você entrou e saiu de novo? Entrei e saí de novo, vou sair mais uma vez. Para nossa aparece branca. Restarta seu Zoom. Sai, fecha o app, abre ele de novo. Tá. Mas ela era a Andressa, né? Mari esteve com a gente no Aliança 559 agora. Brasília também. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Luiz Marcelo. Leciane, também, Mila. Alguns novos, outros antigos, que já estão aqui, já conhecem o esquema. A gente vai abrir um PDF. Eu vou compartilhar a tela. E nós vamos acompanhar a leitura na velocidade acelerada, tá? Agora sim, Andressa, tá vendo? É só reiniciar, aí a coisa funciona. Viu? Como tudo na vida, né? Ó, e tá com fundo de tela doido aí. É, está com fundo de tela, exatamente. É de um curso que eu fiz no final de semana, meu Deus.
Vamos dar mais um minutinho, pessoal chegando, e a gente começa o segundo capítulo. Deixa eu abrir o PDF aqui. Nós vamos tomando nosso café esperto. Ontem vocês leram, eu não acompanhei a leitura sua. Vocês conseguiram terminar o primeiro capítulo todo? Primeiro capítulo todo. Nós vamos para o dedo indicador, agora que é foco. Página 43. Fala sobre foco. Muito bom. Bem-vindo, Renan. Eu estou com a mentoria bem no horário da... Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí, que não abriu. Só ajeitando o vídeo. Marcelo, Edneia, minha amiga, eu trouxe ela para leitura. Ah, que legal. Muito bom. E Renan, o neném nasceu? Nasceu hoje, 3/19, estou aqui no atendimento. Parabéns, que Deus abençoe. Ah, você é pai novo? Nasceu hoje. Nossa, parabéns. Caramba, Renan. Ainda tá Obrigado, aqui, né? gente. Top. Que felicidade, hein, irmão? Uma Nossa, menina ou um você não menino? tem- Menino, você não tem noção. Eu Dá tenho mais noção. lá. Olha lá. Que Olha só que você- lindo! Já tá na câmera. Tô aqui Parabéns, hein? Obrigado. Sua esposa tá bem? Tá bem sim, graças a Deus. Teve que fazer uma cesárea, mas está bem. Tá bom. Graças a Deus. Que bom, irmão. Muito feliz com vocês, viu? Parabéns. Que
ele possa estar trazendo muita Obrigado. luz a esse mundo, que ele possa ser feliz, com harmonia, plenitude, cumprir a missão dele, o propósito, né? Sim. Muito bom. Vamos nessa. Deixo aberto aqui normalmente. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque isso aqui também tá. Espera aí. Estou abrindo já, gente. Lembrem que está em velocidade acelerada, que vai ser desconfortável a primeira escuta, se é a primeira vez que você está aqui, mas que seu ouvido vai acostumando. Então, relaxa, só vai acompanhando a leitura, escutando, que ele vai acostumando, tá? Deve ser arrogante. Vou voltar um pouco aqui. Item: existem 7 tipos de inteligência. A mais necessária para os empreendedores é a intrapessoal. Quando você tem fortes habilidades intrapessoais, pode controlar o diálogo interno que o trava e que prejudica seu sucesso. Item: o feedback acontece queira você ou não. Então aprenda a recebê-lo e tire lições dele. Os empreendedores bem-sucedidos dão boas-vindas ao feedback e o usam em seu benefício. Item: ser um empreendedor não é um esquema de enriquecimento rápido. Sacrifícios fazem parte da jornada. É preciso ter força de caráter para continuar. Item: ter inteligência escolar. School Smart não é o mesmo que ter inteligência de vida. Street Smart. Para ser um empreendedor, você precisa da força e da resistência que vem da rua. Item: força não significa que você deve ser arrogante, mau, detestável ou dominador. Força é atitude, disciplina, determinação e garra. Encontre a sua. Item: o mercado contrata e demite você todos os dias. Os empreendedores com toque de Midas levantam, sacodem a poeira e recomeçam. Capítulo 2. O dedo indicador. Foco. Concentre todos os pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell. Foco na batalha, nos negócios, na vida. Robert Kiyosaki. Em junho de 1971, fui para a linha de voo onde minha aeronave Me esperava. Desta vez, havia algo muito diferente a respeito daquele helicóptero. Não era o mesmo com o qual eu vinha treinando durante os últimos 2 anos. Naquele dia, meu helicóptero estava equipado com foguetes, 4 montados na lateral, metralhadoras com acionamento do piloto e 2 metralhadoras para os artilheiros de porta. Minha verdadeira razão para o treinamento como piloto estava se tornando bastante real. Minha aeronave tinha mudado, e isso significava que eu tinha de mudar também. Até aquele dia. Eu tinha voado acompanhado apenas de um copiloto e de um chefe de equipe, uma tripulação de 3 pessoas e nenhum armamento. Pilotar um helicóptero com 2 foguetes encapsulados, 6 metralhadoras, caixas de munição e uma tripulação de 5 pessoas significa voar num avião. Muito diferente. Não só era muito mais pesado, o que fez o tornou muito diferente durante o voo, mas a aeronave não respondia tão rapidamente. O que significava que eu tinha de prever os movimentos do helicóptero. Tinha de saber o que fazer antes, antecipar o giro ou sair antes de um mergulho. Voar pareceu ameaçador. Meu helicóptero já não era uma aeronave de treinamento. Nesse dia, ele fez a transição de um veículo de treinamento para um instrumento de guerra, e eu sabia que tinha de fazer a mesma transição. Uma história de guerra. Foram necessários 2 anos de treinamento intenso na estação aeronaval, em Pensacola, Flórida, para que eu me tornasse um aviador naval. Em abril de 1971, finalmente me concederam os emblemas de aviador da Marinha. Foi um dos dias de maior orgulho em minha vida. Após a formatura, dirigi por todos os Estados Unidos para a Califórnia, para começar o treinamento avançado em Camp Pendleton, uma imensa base naval, a cerca de 80 quilômetros ao norte de San Diego. Após a graduação da escola de voo em Pensacola, a maioria de meus colegas foi designada para as esquadrilhas de transição de helicópteros de transporte. Pilotos de transporte são diferentes dos de ataque, como eu. Eles pilotam aeronaves muito maiores, como aquelas com os rotores em tandem, asterisco do tipo Cavaleiro do Mar CH-46 e Garanhão do Mar CH-53, muitas vezes chamado
de Green Giant, Gigante Verde, ponto asterisco asterisco, apenas alguns foram designados para a escola de combate, para pilotar os Huey Guns e os Huey Cobras. Os primeiros pilotos que encontrei em Camp Pendleton tinham acaba de retornar do Vietnã. Eles eram diferentes dos meus pilotos instrutores na Flórida. Aqui, os instrutores de caça eram mais sérios, mais silenciosos, menos educados e menos indulgentes. Mesmo que eu estivesse tecnicamente qualificado como aviador da Marinha, meus novos instrutores veteranos, combatentes, me tratavam como se eu nada soubesse. De abril a junho, fui testado e pressionado a assumir riscos, realizando manobras que jurava serem impossíveis. Se um novo piloto se qualificasse, eles acrescentavam armas e foguetes e iniciavam uma nova fase de treinamento avançado. Se o piloto não se qualificasse, fazia o voo da escrivaninha, que significava que lhe seria atribuído um emprego de escritório, chamado. O primeiro dia em que minha aeronave foi equipada com armas e foguetes foi meu chamado. Até aquele dia, eu sempre tinha sido um aluno C, o tempo todo, do ensino fundamental ao médio, na escola militar e na escola de voo, sempre fiquei cronicamente na média. Hoje sei que ficava na média porque era preguiçoso e me entediava facilmente. Mas eu sabia que o sistema de ensino classifica os alunos em uma curva em forma de sino, e que em cada classe há crianças rotuladas de inteligentes, medianas e burras. Há algumas crianças inteligentes em uma extremidade, os poucos idiotas do outro, mas a maioria das crianças do meio é de nível médio. Feliz por estar no meio, eu raramente estudava. Descobri rapidamente que, para ficar no meio, eu teria de fazer duas coisas. 1. Saber quem era mais burro que eu. Enquanto houvesse alguns alunos abaixo de mim, eu sabia que estava seguro. 2. Descobrir o que o professor achava importante, memorizar esses pontos e fazer o teste. Na maioria dos casos, esse método de estudo e observação me manteve no meio, um verdadeiro aluno C. Não me orgulho de minhas ações, mas foi assim que terminei a escola, sem estudar, em junho de 1971, andando em direção à aeronave, agora carregada com foguetes e metralhadoras. Os meus dias como aluno C haviam chegado a um abrupto fim. Ser um aluno C mataria a mim e a tripulação. Em janeiro de 1972, pouco mais de 6 meses depois, eu estava em Barca Du em um porta-aviões na costa do Vietnã. Poucas semanas depois, durante uma missão ao norte de Da Nang, vieram em direção à aeronave as primeiras rajadas de fogo inimigo disparadas de uma colina. Meu chefe de equipe, em sua terceira viagem ao Vietnã, bateu no meu capacete, em seguida agarrou minha máscara de oxigênio, virou minha cabeça para que pudesse falar comigo cara a cara e disse: "Você sabe qual é a parte ruim desse trabalho?" Balançando a cabeça, eu disse: "Não." Sem sorrir, ele gritou: "Só um de nós vai para casa hoje, ou ele ou nós, mas não iremos ambos para casa." Empreendedor, tome nota. Quando os empreendedores adquirem a confiança necessária e iniciam seus negócios, é muito semelhante a um piloto de caça, equipando suas armas e foguetes e voando para o combate. Em combate e empreendedorismo, ser bom não é suficiente. Essa é uma razão para que 9 em cada 10 empresas fracassem nos primeiros 5 anos. Eu não estaria escrevendo este livro com Donald Trump se tivesse continuado com a atitude de aluno C. Primeiro, eu não estaria vivo. Segundo, Donald não tolera nada mediano. Não estou dizendo que você tenha de se tornar um fuzileiro naval e se preparar para a guerra para se tornar um empreendedor. Mencionei a transformação de minha aeronave e a minha própria, porque é uma metáfora para a transição pela qual funcionários devem passar para evoluir ao ponto de se tornar empreendedor. Quando as pessoas deixam o mundo da segurança de um emprego, de contra-cheques constantes, de benefícios e planos de apo. Sentadoria, elas também se amarram a uma aeronave diferente e se preparam para um mundo diferente, um mundo onde poucos sobrevivem e menos ainda prosperaram. Vamos nos concentrar no foco. Além da minha preguiça, eu não me saí bem na Se você está procurando um tênis confortável, com uma pegada da minha preguiça, eu não me saí bem na escola porque não conseguia me concentrar. Se você procurar a definição para DDA, distúrbio de déficit de atenção no dicionário, a minha imagem deveria estar lá. Eu tinha a atenção de uma barata. Às vezes, não consigo me concentrar em assuntos que não me interessam. A escola era chata e eu odiava estar lá. Quando as ondas estavam boas, eu pegava a prancha e ia surfar. Pelo menos as ondas conseguiam prender minha atenção. A transição de piloto para piloto de combate foi boa para mim. Tive de me tornar um aluno de verdade. Tive de aprender. Tive de me concentrar. Não apenas com o objetivo de preservar minha própria vida, mas também as vidas e as famílias da tripulação. Assim como surfar ondas gigantes obrigou-me a focar, combater, também. Em combate, não há o segundo melhor. De uma forma estranha, a guerra trouxe à tona o melhor em mim. O mesmo acontece com o empreendedorismo. Foco é poder. Foco é uma palavra simples, e por causa dessa simplicidade, muitas vezes é mal usada, mal interpretada e não respeitada. O que a maioria das pessoas não percebe é que foco é poder. Pessoas que conseguem focar têm a capacidade de juntar todas as suas habilidades e se concentrar na tarefa ou meta em questão. Foco é essencial para o sucesso, e pessoas bem-sucedidas são capazes de focar. Todos nós conhecemos pessoas sem rumo na vida. Elas carecem de foco. Todos nós conhecemos pessoas que desistem quando as coisas ficam difíceis. Elas permitem que alguns contratempos, como falta de dinheiro, as detenham. A maioria das pessoas, na verdade, sequer dá início a qualquer coisa, permitindo que
seu medo as impeça de dar o primeiro passo. Todos nós conhecemos pessoas que dizem que vão começar uma dieta, mas desistem assim que o bolo de chocolate é cortado. O mesmo vale para o exercício. Elas se exercitam por uma semana, depois saem e bebem para aliviar a dor nos músculos. E todos nós conhecemos pessoas que querem ser ricas, mas deixam que desculpas como não tenho dinheiro as detenham. E todos nós conhecemos pessoas que gostariam de sair de um emprego que odeiam, mas permitem que a desculpa, tenho contas a pagar, as mantenham sofrendo 8 horas por dia. Saúde, riqueza e felicidade são reflexos da capacidade de uma pessoa se concentrar. É a capacidade de focar seus poderes pessoais para conseguir o que querem na vida. Foco na conquista. As pessoas podem desenvolver e melhorar seu foco. Sou a prova viva disso só. Completar a escola de voo e tornar-se um piloto requer foco. Tornar-se um piloto de combate exigiu um tipo de foco que eu não achava que tinha. A habilidade de pilotar uma aeronave poderosa logo acima da selva e se concentrar em um soldado com uma metralhadora no chão, prestes a nos matar enquanto tentávamos matá-lo, exigiu foco extremo. Se o foco do inimigo fosse maior que o meu, ele teria ido para casa. A tripulação e eu não. Hoje, uso o mesmo poder de foco nos negócios, na dieta e quando vou para a academia de ginástica. Se eu disser que vou fazer algo, é minha capacidade de focar que realiza a tarefa. Todos nós nos concentramos em questões diferentes, o que nos torna diferentes. Muitas pessoas não conseguem ser bem-sucedidos como empreendedores porque o foco principal de suas vidas está sobre segurança e proteção. Muitos alunos se concentram em obter boas notas apenas porque querem segurança no emprego. A maioria dos funcionários quer a certeza de horário fixo, de pagamento fixo, benefícios fixos, fins de semana livres e aposentadoria garantida. O mundo da segurança traz à tona o melhor neles. Para outras pessoas, o mundo da incerteza é que traz à tona o melhor delas. Em janeiro de 1973, voltei da guerra. Meu ano no Vietnã acabou. Pedi ao meu pai aconselhamento sobre o que deveria fazer em seguida. Ele recomendou que eu voltasse para a escola, começasse o mestrado, possivelmente buscasse o doutorado, e depois conseguisse um emprego no governo. Em outras palavras, seu conselho foi que eu focasse segurança no emprego e aposentadoria. Rapidamente disse não àquilo. Conhecendo minha personalidade, eu morreria naquele ambiente. Seria como ficar preso na escola para o resto da vida esperando o sino tocar. Foram precisos muitos anos e uma guerra para que eu superasse tudo isso. Quando neguei aquela ideia, ele então sugeriu que eu voasse pelas companhias aéreas, como muitos colegas pilotos da Marinha estavam fazendo. Ele balançou a cabeça quando eu disse: para mim, pai, eu estaria retrocedendo. Já sei voar. Amei combater. Saí vivo do ambiente de guerra. Voar por companhias aéreas seria como voltar para casa para dirigir um ônibus. Eu sabia que isso também não serviria para mim. O foco do meu pai pobre sempre foi segurança. Uma vez mais, ficou claro que o foco dele não era o meu. Em 2009, o filme Guerra ao Terror ganhou um Oscar. Neste filme, um jovem soldado retorna do Iraque depois de ter sido técnico em explosões. Pessoa que neutraliza dispositivos explosivos improvisados, um dos trabalhos mais perigosos da guerra. Depois de ficar em casa por alguns meses, no chamado mundo civilizado, a cena final do filme mostra colocando novamente a roupa antibomba-se mais uma vez, caminhando de volta ao Iraque. Quando voltei para o mundo civilizado, também pensava em retornar para a guerra, ou me tornar um mercenário lutando na África, ou voar para a CIA na Ásia. Eu não conseguia me livrar da sensação de que o mundo civilizado da segurança no trabalho mataria minha personalidade, e finalmente a mim mesmo. Foi por isso que me tornei empreendedor. Queridos, deixa eu... Espera um pouquinho. Foco definido. Em inglês, gosto de pensar na palavra focus como follow one cause until successful, ou seja, siga um caminho até obter o sucesso. Minhas duas palavras preferidas dessa sigla são until successful, ou seja, até ser bem-sucedido. Foco, representado pelo dedo indicador, é essencial no desenvolvimento de seu toque de Midas e significa trazer à tona o melhor em você. Foco é também poder medido ao longo do tempo. Por exemplo, é fácil para mim fazer dieta do café da manhã até o almoço, mas manter-me focado na dieta por anos é o verdadeiro poder do foco. Tenho feito dietas, perdido peso, ganhado de volta, tendo de perder peso novamente. Isso é falta de foco ao longo do tempo. A mesma coisa acontece no mundo do dinheiro. As pessoas ficam ricas e depois perdem tudo. Ganhadores de loteria e estrelas do esporte são os principais exemplos da perda de foco ao longo do tempo. Muitos atletas profissionais passam anos praticando pesado para fazer muito dinheiro em esportes profissionais, mas quebram 5 anos depois de se aposentar. Eles focaram os esportes, mas não sua inteligência financeira. No primeiro capítulo deste livro, sobre o poder do polegar, escrevi a respeito de alguns dos meus muitos fracassos. Se não fosse o poder do foco, eu teria desistido. Em outras palavras, a maioria dos empreendedores fracassa porque eles faltam a força de caráter, representado pelo polegar, e o poder do foco, a capacidade de permanecer no curso até o sucesso. Foco também significa manter o sucesso além do objetivo, ou seja, manter o dinheiro depois que você o faz ou manter o peso depois de perder o excesso. Como pilotos, tivemos de ficar focados no nosso alvo, mesmo que o inimigo estivesse fazendo todo o possível para nos derrubar. O foco nos deu o poder de manter a calma, pensar claramente e agir de forma decisiva. Nunca deixávamos nosso foco de lado, não até que a aeronave e a tripulação estivessem de volta, sãs e salvas, a bordo do porta-aviões. Nos negócios, é a mesma coisa. Só porque a empresa ganha dinheiro não significa que esteja segura. O sucesso escapa a milhões de pessoas.
pessoas porque lhes falta o poder do foco. Quando as pessoas estão focadas, as palavras não posso, vou tentar, farei isso amanhã e talvez são eliminadas de seus vocabulários. De muitas maneiras, ser focado significa fazer ou morrer e durante o tempo que for preciso. Quando as coisas ficam difíceis, muitas pessoas perdem o foco e desistem. Procuram algo mais fácil de fazer. E o pior de tudo, a maioria nunca mais recomeça porque elas permitem que as palavras vou tentar e amanhã dominem seu pensamento. Você já reparou que as pessoas que não têm poder de foco, muitas vezes estão também sem rumo? Andam ao léu, indo de um lado para o outro. Para piorar as coisas, no mundo dos investimentos, muitos dos chamados especialistas financeiros recomendam que as pessoas diversifiquem suas carteiras de investimentos em vez de focar em ativos de alta performance. É por isso que muitas carteiras de investimentos não dão retornos elevados ou evaporam em uma crise de mercado. Novamente, falta foco. Fato: a vida não é fácil. Outra razão pela qual muitas pessoas não conseguem ter sucesso é porque focam uma crença errônea de que a vida é fácil. Por causa disso, sempre escolhem o caminho fácil, seguem o conselho mais fácil e se concentram em pequenas metas fáceis. Assim, não conseguem crescer. Pai Rico costumava dizer: as pessoas de sucesso focam objetivos maiores que elas. Uma pessoa que tem foco em $10, em seguida focará $100. Quando conseguem $100, se concentram em $1.000. Focar metas maiores cria pessoas maiores. No entanto, Pai Rico também advertiu contra se tornar um tolo sonhador. Com isso, ele quis dizer que muitas pessoas definem metas tolas, objetivos muito maiores que elas próprias. Estou falando de pessoas que não têm a menor noção sobre o funcionamento do dinheiro e sonham se tornar milionárias. Nenhum conhecimento para se tornar um tolo sonhador. Com isso, ele quis dizer que muitas pessoas definem metas tolas, objetivos muito maiores que elas próprias. Estou falando de pessoas que não têm a menor noção sobre o funcionamento do dinheiro e sonham se tornar milionárias. Nenhum conhecimento, nenhum plano, mas, de alguma forma, acontecerá milagrosamente. Pai Rico disse: sonhos sem aprendizado. Planos, mentores e ações criam pessoas delirantes, também conhecidas como sonhadoras. Quando perdi tudo no meu primeiro negócio, meu foco estava em pagar de volta os quase $1 milhão que eu devia a investidores. Concentrei-me nos menores investidores primeiro, paguei-os de volta, então o próximo maior e assim por diante. Aqueles foram os primeiros passos do plano. Levou anos para sair daquele buraco, mas valeu a pena porque ficamos mais inteligentes à medida que íamos pagando os investidores maiores. A partir daí, Kim e eu criamos um CD de áudio e um livro de exercícios, How We Got Out of Bad Debt, para aqueles que querem seguir nossa fórmula. Quando Kim e eu nos casamos em 1986, não tínhamos foco em nos tornarmos milionários. Enquanto tínhamos nosso sonho de nos tornarmos milionários, nos concentramos primeiro em um fluxo de caixa de $100 por mês, resultante de alguns investimentos. Quando consegui, nos concentramos em $1.000 por mês, então $10 mil e assim por diante. Esses primeiros objetivos podem parecer pequenos, o oposto do que venho falando. Mas quando você está afogado em uma dívida de quase $1 milhão, conseguir $100 positivos a cada mês era um objetivo bem grande para nós. A questão é que Kim e eu tínhamos sonhos, mas nunca perdemos o foco. E continuamos a aumentar nossos objetivos conforme crescíamos. Em outras palavras, o foco nos fez crescer. A falta de foco é para pessoas que estão confortáveis ou querem ficar na mesma ou reduzir de tamanho. Foco requer aprendizado. Quando soube que o Vietnã era a próxima parada, me tornei um aluno de verdade pela primeira vez na vida. Quis aprender porque tinha de aprender. Não era só a minha vida em jogo, mas também da equipe. Sinto a mesma coisa hoje, como empreendedor. Meu trabalho mais importante é proteger os empregos dos meus funcionários. Quando fracasso, o que já aconteceu algumas vezes, um pouco de mim morre. Eu era um aluno C na escola, estudando raramente e sempre me esquivando das responsabilidades. Mas no mundo dos negócios, não posso me dar ao luxo de ser um aluno C. Tenho de estudar constantemente, ler livros, participar de seminários e buscar novas ideias. Mais importante, procuro homens e mulheres sábios, também conhecidos como professores. Em Camp Pendleton, percebi que nem todos os instrutores eram os mesmos. Existiam diferentes tipos. Na escola de voo na Flórida, os instrutores me ensinaram a voar. Em Camp Pendleton, os instrutores me ensinaram a matar ou morrer. Tive de ir muito além da simples habilidade de voar. Carrego comigo, até hoje, essa lição de Camp Pendleton. Escolho cuidadosamente meus professores. No colegial, eu não tinha escolha. Ter um mau professor ou um professor que eu não respeitasse era um problema. Mais do que ser um desperdício de tempo, um mau professor ou incompetente mexia com minha cabeça, meus pensamentos e, consequentemente, minhas ações. Hoje, não deixo isso acontecer. Como empreendedor, escolho meus professores com cuidado, com muito cuidado. Sou extremamente cauteloso com as pessoas que escuto ou com as quais gasto tempo. Donald Trump é o tipo de professor que respeito, com o qual quero aprender. E quero me parecer. Essa é uma das razões de eu gostar de passar tempo com ele. A maioria de meus professores na escola não se encaixava nessas qualificações. Não estou dizendo que eram pessoas más. Não quero ser como eles. Quando percebi que estava indo para o Vietnã, um lugar onde a regra era matar ou morrer, eu sabia porque os instrutores do Corpo de Fuzileiros Navais eram veteranos de guerra que praticavam o que pregavam. Eles haviam estado na guerra, literalmente, e tinham voltado para contar a história. Olhando para trás, vejo meus instrutores em Pensacola com a mesma luz com que vejo professores universitários. Os primeiros ensinam as pessoas a serem pilotos. Os segundos ensinam as pessoas a serem empregados. Em Camp Pendleton, os instrutores nos ensinaram a lutar e matar. Habilidades que iam muito além de voar. É por isso que agora escolho instrutores sobreviventes do mundo real, do empreendedorismo e dos investimentos. Depois que você se concentrar em seus objetivos de vida, precisa focar seus instrutores para se certificar de que eles sejam qualificados para ensinar-lhe o que você quer saber. É necessário que já tenham ido aonde você quer para ir e viveram para contar a história. Hoje minha empresa, a Rich Dad Company, certifica-se de que nossos instrutores, treinadores e mentores sejam um sucesso no mundo real dos negócios, e viveram assim e continuam a viver. Uma consideração final. Tornar-me piloto de combate me ensinou a focar e ir além de minhas dúvidas, medos e limitações. As lições que aprendi em combate, uso ainda hoje.
como empreendedor. Não que eu seja destemido. Tenho muito medo, tanto medo quanto qualquer outra pessoa. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de agir de forma eficaz, apesar do medo. A coragem é um poder espiritual que todos nós possuímos. É o poder sobre os temores que limitam nossas vidas. Foco combinado com coragem nos dá o poder de ir além do que somos, de alcançar o que dizemos que vamos conseguir, e no processo, nos tornarmos a pessoa que queremos ser. Não conheço muitos graduados de programas de MBA que tenham se tornado grandes empreendedores. Donald é uma exceção. Descobri que a maioria dos graduados foca segurança no trabalho. Por isso, a maioria se emprega em grandes organizações, com foco em se tornar presidente ou diretor. Se essa é a opção de foco deles, obter um MBA provavelmente foi uma boa jogada. Você já deve saber que a maioria dos grandes empreendedores não tem MBA e muitos sequer se graduaram na faculdade. Entre os grandes estão Bill Gates, fundador da Microsoft, Steve Jobs, fundador da Apple, Thomas Edison, fundador da General Electric, Richard Branson, fundador da Virgin e Walt Disney, fundador dos estúdios Disney e da Disneyland. Hoje, muitas faculdades e universidades têm programas de empreendedorismo. Muito poucas pessoas saem da escola de negócios e se tornam empreendedores como Donald Trump. Isso porque a maioria dos instrutores em faculdades e universidades são como meus instrutores em Pensacola. Treinam futuros pilotos de linhas aéreas para voarem para grandes corporações, como a United Airlines ou British Airways. Os instrutores de Camp Pendleton foram além de ensinar pilotos inexperientes a voar. Eles nos levaram para a batalha e nos prepararam para o ambiente mais hostil do mundo. Em minha opinião, muitos programas de empreendedorismo em faculdades e universidades são deficientes porque contratam motoristas de ônibus, que tentam ensinar os alunos a se tornar pilotos de combate. Ambos sabem como voar. O problema é que apenas um deles tem o tipo de foco necessário para treinar empreendedores que consigam o toque de Midas. Trazendo pontos extremamente importantes aqui. Você está sem som, Luiz Marcelo. Eu estou sem som, mas está liberando meu som aqui. Agora melhora. Vocês estão me escutando? Tá baixo. Ah, Tá dando mais. tá baixo aqui. Não é que eu estou sem som, eu estava sem o microfone na frente. Tá ótimo. Eu tô trazendo, enquanto eu falo aqui, eu vou restartar meu computador, porque tô achando que tá com o cache carregado. E não tá... Peraí, quase que eu fiz bobagem aqui. Eu perco as guias. Então, eu tô dizendo que estava trazendo que ele tá falando uma coisa que parece cruel, mas é de extrema importância e poucas pessoas compreendem isso, né? Que é esse estado de sobrevivência, né? Esse estado em que a gente se coloca com uma frouxidão ou não, sabe? Diante de uma situação que é uma situação cômoda, com segurança. Então, às vezes, te colocam nessa situação, às vezes você mesmo se coloca nessa situação. Às vezes, isso está conectado a uma estrutura familiar que tem, de repente, algo suficiente para você sobreviver. E aí você perde essa capacidade ou não desenvolve essa capacidade de um push, né, de ir para cima da história. Então, eu lembro de uma história, a maioria aqui está num programa chamado Programa 10 em 1, tem alguns que não, mas a maioria está nesse programa, eu sei. Eu estava na última reunião, ou nas últimas reuniões que o Pablo fez o ano passado, né? Na plataforma digital. E deu um problema no som dele lá, nesse dia. E pela milésima vez, né? Isso é algo que eu acho, assim, na realidade, impressionante, né? Eu já estava me incomodando a estrutura de iluminação, a estrutura de som, porque é algo que eu trabalhei a vida inteira, né? Eu fui bailarino 30 anos e depois diretor de teatro e fiz espetáculos, então é algo que eu domino, né? A questão de som e luz. Então eu olhei aquilo e falei, cara, não faz o menor sentido, né? O Pablo, com toda a estrutura, a grana que ele tem, que ele está agora, né? E com esses buracos, etc. Eu já tinha pensado nisso. Aí, de repente, falhou o som dele.
Gente, ele ficou tão puto da vida. Falar o português bem claro. Ficou pé da vida, cara, com aquilo lá. Ele passou um sabão na frente de todo mundo, cara, nos caras. Falou assim, ó, eu já demiti uma equipe inteira. Entende? É fácil demitir uma segunda equipe, né, da história. Não tem sentido, né, vocês me deixarem vendidos desse jeito, né, aqui, dessa forma. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque ele falou uma frase que para mim foi muito impactante. Ele falou assim, esse som, ele tem que ser como um piloto de avião que está pilotando com 200 pessoas atrás dele, cara. Fazer as coisas com excelência, sair do lugar mediano, é você fazer algo de tal forma que, se você não fizer aquilo, você vai estar matando 200 pessoas. Só dessa forma você vai sair do mediano para o excelente. Né? Aquilo foi muito impactante para mim, assim, a forma com que ele trouxe, sabe? Isso. Porque é real. É isso mesmo. Né? A pessoa que faz com excelência, a pessoa que se determina a fazer com excelência alguma coisa, ela faz como se fosse a última coisa que ela faria. Qual foi o livro que nós lemos, o último livro que a gente leu? Né? Negocie como se aquilo dependesse da sua vida. E as pessoas ficam frouxas, entende? Assim, fazem as coisas. Ah, se fizer, se der certo, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Principalmente se é contratada. Principalmente se é contratada. Que aquilo não é seu negócio, etc. Então, vai lá, faz. Enfim. Não é possível, entende? Atingir uma excelência se tiver com essa energia. Nós estamos falando de duas figuras, uma das duas figuras mais importantes do mundo, do Robert Kiyosaki e do Donald Trump. É desses caras que nós estamos falando. Caras de completo sucesso absoluto. Né? A gente pode questionar outras áreas da vida deles, etc., mas na questão de empreendedorismo, pode esquecer. Né? Esses caras sabem muito. E o Kiyosaki sabe muito sobre essa questão de segurança e liberdade. Não é possível você empreender, e lograr esse sucesso nesse lugar querendo segurança. Você vai ter que correr risco. Liberdade é risco. Não tem jeito. Né? A gente vê isso claramente no Pai Rico, Pai Pobre, né? no livro dele. Então, o segundo dedo está falando do poder do foco, né? De você ter foco naquilo, cara, mas é foco absoluto. E eu sei exatamente o que é isso, por conta da dança. Você não tem margem de erro, cara, quando você está no palco dançando. Zero de margem de erro. Se você bestar uma coisa, você não pega mais a história, porque já foi. O próximo movimento, você fica todo enrolado para tentar entrar na coreografia e já era. Então, isso é muito forte, sabe? Eu acho muito forte isso. Peraí. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Abri, enquanto eu estava falando aqui, eu restartei o computador, abri tudo de novo, fechei. Vamos ver se a coisa acontece agora. Está embaçando a tela. Faculdades e universidades são deficientes porque contratam motoristas de ônibus que tentam ensinar os alunos. Eu acho que ele pegou uma referência. Eu não vi onde tinha parado. Vamos ver.
Donald Trump. Robert faz referências ao combate e treinamento militar. Ele frequentou a escola militar e teve alguns insights sobre o que seria necessário para ser um aviador do Corpo dos Fuzileiros Navais. Mas a questão está no objetivo. Tinha você cumprido ou não o serviço militar. O foco é de suma importância para a sobrevivência e para o sucesso. Lembro-me de um repórter que visitou meu escritório na Trump Organization, referindo-se à visita como um dia nas trincheiras com Donald Trump, porque trabalhamos arduamente e rápido como nas trincheiras. Eu, às vezes, comparo os negócios a uma zona de combate, porque pode ser assim. Isso significa que é melhor que todos os seus sentidos estejam em alerta e que seu foco seja 100%. Já mencionei que a razão pela qual tive enormes problemas financeiros no início dos anos 1990 foi porque perdi o foco. Não aprenda da forma mais dura, como aconteceu comigo, como o foco é importante para seu sucesso. E há um paradoxo que envolve a questão de ter foco, para ser bem sucedido. O foco tem de ser amplo o suficiente para pensar grande ao mesmo tempo. Você verá como isso funciona neste capítulo. A essa altura, a maioria das pessoas já ouviu falar do edifício que chamamos de Trump Tower. É um dos locais turísticos mais visitados de Nova York e um grande exemplo do poder do foco. Nós inauguramos em 1983 e para chegar a esse momento foi uma história e tanto. Como em tudo que faço, eu estava tão decidido a fazer tudo direito que visitei pessoalmente a pedreira na Itália para encontrar as placas certas de Bexia Pernice. Um mármore muito bonito e raro, mas muito irregular. Eu mesmo marcava as pedras que achava serem as melhores com fita preta. O restante seria vendido para outra pessoa. Saga Trump Tower, parte I. A história do mármore ocorreu muito mais tarde. Tarde, quando a Trump Tower já estava em construção. Colocar o edifício nesse estágio foi outra história. Levei cerca de 3 anos para obter uma resposta do homem que controlava o terreno que eu queria comprar. Não escrevi apenas uma carta ou fiz uma chamada telefônica ao longo dos anos, mas dúzias delas. Mais tarde, minha tenacidade valeria o preço, mas foram 3 longos anos. Robert menciona a aquisição da confiança necessária para os empreendedores. A minha não foi instantânea, apenas não desisti. Eu queria construir o edifício no terreno adjacente à loja da Tiffany, e tive de convencê-los a me vender os direitos aéreos de edificação, ou seja, o direito de construir um arranha-céu em cima de sua loja, por $5 milhões, o que também impediria que alguém derrubasse a Tiffany e construísse um prédio que poderia bloquear a vista do meu. Depois, houve a variação de zoneamento de que eu precisava da prefeitura. Eu primeiro tinha de saber se teria os direitos aéreos, e o homem responsável, Walter Owen, estava saindo de férias por um mês. Ele disse que entraria em contato comigo quando voltasse. Eu poderia realizar muita coisa naquele mês, mas não sem saber se teria os direitos aéreos ou não. F.E. Felizmente, Owen gostou da ideia, me deu sua palavra e disse que a honraria. De fato, contudo, outra regulamentação de zoneamento da Prefeitura de Nova York exigia que qualquer construção mantivesse um mínimo de 10 metros de ES passo aberto por trás de qualquer edifício. Teríamos de cortar o pátio traseiro do prédio que havíamos projetado, a menos que pudéssemos comprar uma pequena parte do terreno adjacente à Tiffany. Esse terreno era de propriedade de Leonard Candel, que não tinha interesse em vender. No entanto, descobri uma cláusula na papelada do acordo com a Tiffany que dava à loja a opção de comprar a propriedade de Candel, dentro de determinado período, porque ficava ao lado da Tiffany. Então, procurei Owen novamente e lhe perguntei se eu poderia comprar a sua opção da propriedade de Candel, como parte do acordo com a Tiffany. Owen concordou. No entanto, Candel disse que como a opção pertencia à Tiffany, ela não seria transmissível. Provavelmente, ele tinha razão. Percebi que eu poderia abrir um processo a respeito dessa questão e havia possibilidade de litígio que expliquei a Candel, como nenhum dos nós queria isso. Chegamos a um acordo que funcionou para ambos. Candel concordou em estender meu contrato de 20 para 100 anos. Isso me deu tempo suficiente para torná-lo financiável e eliminar quaisquer proibições relativas ao rezoneamento. Ambos, Owen e Candel, foram perfeitos cavalheiros, e eu tive a sorte de ter lidado com eles. Na verdade, foi preciso apenas meia hora para fazer o negócio com Candel. Essa parte correu bem, mas você tem de lembrar de que precisei de 3 anos para obter uma resposta às minhas inquisições. Durante esse tempo, eu construí a Trump Tower em minha mente. Nunca perdi o foco sobre o que queria fazer. Meus planos eram precisos e repletos de energia. Enquanto prosseguia a jornada para colocar todas as peças necessárias para construir a Trump Tower, frequentemente me lembrava de Robert Moses, uma figura famosa na história da cidade de Nova York, e de seu comentário: você não pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Chamando a atenção. Durante esse tempo, eu construía a Trump Tower em minha mente. Isso é muito importante, essa construção da imagem dentro da gente. Esse é o primeiro lugar que as coisas acontecem. Eu venho repetindo isso com muita constância em todas as minhas lives, etc. Enfim, os programas. Tudo nasce na nossa mente, tudo, absolutamente, nas formas pensamento. Precisa estar, e isso precisa estar focado, você precisa estar obstinado com isso não pode sair da sua mente. Você precisa estar vendo isso, construindo, atualizando as imagens, cada vez mais tornando essas imagens claras e realistas. Eu sabia que ainda tinha alguns ovos para quebrar. Saga Trump Tower, parte 2. A propriedade onde eu queria construir a Trump Tower era da empresa Genesco, onde ficava a Bonfim Teller, famosa loja de departamentos americana. É uma sorte que eu seja um bom negociador porque precisei de muita
experiência nessa área para concluir o acordo. A Genesco e eu mantivemos nosso negócio em segredo por algum tempo e esperávamos assinar os contratos em questão de meses. Foi quando a notícia se tornou pública. A Genesco de repente chamou a atenção de um grande número de compradores interessados, incluindo investidores árabes enriquecidos com o petróleo. Igualmente de súbito, a Genesco estava tentando sair do negócio. Lembra todas aquelas cartas que eu havia escrito havia 3 anos? Elas foram para um homem da Genesco chamado Jack Aniga, e felizmente, eu tinha recebido uma carta de uma página com as intenções dele. Informei a Genesco que, se ele não honrasse nosso acordo, eu poderia e entraria em litígio e poderia efetivamente impedir a realização da venda da propriedade Bonvi. Naquele momento, eu não estava certo se a carta teria valor jurídico, mas, em todo caso, havia sempre a possibilidade de me tornar um grande incômodo. A essa altura parecia que as coisas estavam dependentes de um monte de e se. Robert frequentemente menciona o fator de risco em ser um empreendedor, e o que aconteceu depois é um bom exemplo. Recebi um telefonema do jornal The New York Times. Eles tinham ouvido falar sobre o acordo com a Genesco em relação a Bonvi. Embora tivéssemos mantido segredo, eu sabia que era tempo de me mexer, dado que a Genesco parecia querer desistir. Eu disse ao repórter que um acordo tinha sido concluído, que meu plano era construir um prédio no lugar da Bonvi, e que a loja seria fechada em questão de meses. Imaginei que colocaria alguma pressão sobre Genesco. As coisas tinham definitivamente se intensificado. O artigo foi publicado na manhã seguinte, e assim que saiu, todos os funcionários da Bonvi passaram a procurar emprego em outras lojas. O resultado foi que a Bonvi começou a ter problemas para gerir os negócios. 5 dias depois, eu tinha o contrato assinado com a Genesco. Como já disse, o mundo dos negócios se parece muito com um ambiente de combate, e eu não estava brincando. Eu estava disposto e pronto para quebrar um monte de ovos. Já tínhamos passado por algumas batalhas de peso, e não tínhamos sequer iniciado a construção da Trump Tower ainda. Mas compartilhar algumas histórias dos bastidores é um exemplo do tipo de foco necessário, e das batalhas que precisam ser vencidas apenas para iniciar o processo. Como Robert disse, a vida não é fácil, portanto, focar a ideia de que a vida é fácil não levará a lugar algum, apenas o fará infeliz. Todo empreendedor, se estiver seriamente concentrado no que está fazendo e quiser ser bem-sucedido, aprenderá o que é preciso para vencer na zona de batalha conhecida como o mundo dos negócios. Assim, esteja preparado para aguentar firme e correr riscos quando for necessário. Quando as pessoas olham para Trump Tower hoje, elas veem beleza, o que me deixa contente. Também vejo a beleza, mas certamente posso me lembrar da zona de guerra pela qual passei para dar início ao prédio. Contudo, mais uma vez, valeu a pena. Ao vivo de Nova York, é sábado à noite. O foco acontece de formas diferentes, assim como o risco. Eu me lembro de quando fui ao programa Saturday Night Live alguns anos atrás. Eu sabia muito bem que não era um artista profissional, mas pareceu uma grande diversão, sem dúvida um novo desafio e definitivamente mais um risco. Assim como quando, pela primeira vez, considerei apresentar o Aprendiz, eu sabia que a fama da televisão poderia trazer alguns problemas, bem como algumas vantagens. Mesmo assim, fui em frente e apareci no Saturday Night Live. Meu foco era fazer um bom trabalho e me divertir. Eu definitivamente daria o melhor de mim. Concordar em aparecer era uma coisa. O que percebi mais tarde foi que era um programa ao vivo, sem edições. Se fosse um desastre, seria um desastre na frente de milhões de pessoas, sem uma segunda chance ou uma rede de segurança. Havia também muitas cenas para decorar e realizar, o que significava que o meu foco tinha de ser 100% mais adrenalina. Eu estava acostumado a preparar meu próprio material como orador, mas o Aprendiz é improvisado, então tudo era território novo. Na terça-feira, antes do programa marcado para sábado à noite, me encontrei por 1 hora com a equipe de roteiristas de Lorne Michaels, liderados por Tina Fey. Eles fizeram perguntas, escolheram conceitos e foram chegando a ideias de atos cômicos. Na quinta-feira, estávamos lendo os esboços que eles tinham criado. Eu podia ver que essas pessoas trabalhavam de forma rápida e eficaz. Eles me escalaram para uma variedade de pequenos papéis que incluíam um tecladista, um hippie, um advogado, um personagem de O Príncipe e o mendigo juntamente com Darrell Ramon, e o porta-voz da casa lá da Trump, com galinhas cantoras e dançarinas. Para isso, eu usaria um terno brilhante de poliéster amarelo, mas o monólogo que definia o tom vinha antes, e o critério era ser engraçado, como um stand, cômico. Todo mundo sabe que isso não é fácil. E se eu não fosse engraçado? Nesse momento pensei que realmente tinha me metido em uma fria. Além disso, o meu foco também estava em todas aquelas cenas, um monte de mudanças de figurino e diversos cenários e personagens. Na sexta-feira antes do show, fui ao set de filmagem onde todos os ajudantes de palco e marceneiros estavam ocupados trabalhando, e lhes disse: o que estou fazendo? Eu deveria estar construindo, como vocês. É com vocês que eu me identifico. Eu realmente me senti entrincheirado, e era melhor eu bolar uma boa estratégia para o que iria acontecer na noite de sábado. O que acontece a cada sábado é uma maratona para todos os envolvidos. Ensaiamos durante o dia, e no início da noite, fizemos o programa com uma plateia ao vivo de 300 pessoas, considerado um ensaio geral. É também uma forma de decidir quais as cenas que ficam e quais não. Os esquetes mais populares com o público sempre eram aprovados. Isso significava que eu não saberia quais cenas estariam no programa ao vivo, ou em qual ordem, até cerca de meia hora antes dos créditos de abertura começarem a subir. Uma de minhas cenas favoritas, na qual eu era um romancista, foi cortada, e tive 5 minutos para aprender a letra de uma música adicionada no último minuto. Mas o verdadeiro desafio foi a ordem de uma encenação completamente nova, e sem nenhum tempo para preparação. Eu sei que minha adrenalina estava a 1000 e por isso estava muito focado. Foram momentos muito tensos. Uma coisa que ajudou é que todos no Saturday Night Live, dos roteiristas à equipe, dos figurinistas aos artistas, são profissionais de primeira. Eles me apoiaram, eram divertidos e sempre me acompanharam onde eu precisasse estar nas entradas e saídas dos cenários. Quando finalmente chegou a hora de fazer o show, me senti animado. Liguei por uns momentos, a televisão no camarim para assistir a alguns jogos de golfe e assim manter na mente a visão de conjunto. As coisas iam bem, eu estava focado e queria que todos se divertissem. E foi isso que aconteceu. Eu nem me importei de usar o terno amarelo de poliéster e cantar e dançar com as galinhas. De fato, a cena se tornou a favorita, e a noite acabou se transformando em uma lembrança maravilhosa e em uma grande lição. O poder do foco definitivamente foi útil nesse caso. E fiquei feliz por ter assumido esse risco, sem dúvida. Isso me provou o poder do foco e possibilitou que eu passasse a respeitar imensamente toda e qualquer pessoa que trabalha naquele programa ou na televisão ao vivo. Eu acho que o risco corre em minhas veias, ou pelo menos, a busca por grandes desafios. Desde criança eu sabia que queria construir arranha-céus. Na verdade, eu os construía com meus blocos de brinquedo, e pegava emprestados blocos do meu irmão mais novo para fazer meus edifícios ficarem ainda maiores. O problema foi que colei todos os blocos, assim não pude devolvê-los. Construir arranha-céus era um objetivo que eu definitivamente tinha desde a tenra idade. Um edifício famoso agora, o Trump International Hotel e Tower New York, foi muito elogiado, e ganhou inclusive o cobiçado prêmio Mobile 5 Star. Sua reputação como o hotel número 1 de Nova York é bem conhecida, mas poucas pessoas sabem a história desse edifício. É uma história interessante, e também representa uma lição de foco porque não foi tarefa fácil. A certa altura, cheguei perto de
perder o lance sobre esse edifício, e isso depois de um longo e árduo processo para tentar adquiri-lo. Ele era anteriormente o edifício Gulf and Western e Paramount, um pré. Deal de escritórios na época, propriedade da General Electric. Quando assumiu o controle em 1995, era uma das torres mais altas do lado oeste da cidade. Ela havia sido construída no início dos anos 1960, antes das leis de zoneamento que passaram a proibir prédios dessa altura no local. Eu já sabia que o prédio tinha alguns problemas mesmo antes de comprá-lo. Um dos maiores era a tendência de oscilar com o vento e se vergar no topo, não só com ventos fortes, mas com ventos de apenas 20 km por hora. Em dias de vento, os elevadores paravam e as pessoas que trabalhavam lá reclamavam de enjoo. É verdade que todos os edifícios têm alguma flexibilidade, mas neste caso ela era extrema. O prédio também estava repleto de amianto, um conhecido agente causador de câncer que precisaria ser removido. Como se isso não bastasse, a cobertura externa era feita de vidro e alumínio barato. Quando soube que o prédio estava à venda, imediatamente liguei para um dos proprietários, Dali Frey. Você pode estar se perguntando por que eu estaria interessado em um prédio com tantas falhas significativas. Eu estava interessado porque a estrutura era clássica, e o edifício tinha pés direitos muito altos. Eu também sabia que se ele fosse demolido, só poderia ser reconstruído como um edifício de 19 andares, segundo as novas leis de zoneamento, em vez dos imponentes 52 andares na época. As principais imobiliárias também estavam mostrando interesse no edifício, então pedi uma reunião. Também comecei uma pesquisa para ver o que poderíamos salvar. Coloquei pessoas fantásticas na tarefa que descobriram que poderíamos fortalecer a estrutura de aço. Isso significava que poderíamos manter as melhores características do prédio intactas, como os pés direitos altos, perfeitos para um prédio residencial. O local, quase debruçado sobre o Central Park, no Colombo Circle, seria um ótimo local para um edifício residencial de luxo. Fizemos, obviamente, muitas pesquisas, e a General Electric parecia receptiva a tudo que eu apresentava. No entanto, fui pego de surpresa quando Dali Frey me ligou para dizer que eles estavam colocando o prédio à venda por leilão. Eles estavam chamando os maiores nomes do mercado imobiliário do país para participar, e, apesar da minha apresentação impecável, eu poderia estar entre eles. Se assim quisesse, eu estava começando tudo de novo. Fiquei abatido e com raiva, mas qual era a minha escolha? Eu estava definitivamente interessado. Então, engoli o orgulho e fui com tudo novamente. Aproveitei o tempo extra que agora tínhamos para trabalhar em uma apresentação extremamente detalhada e muito bem pesquisada. Fiz questão de cobrir todas as questões, todos os ângulos, de forma abrangente. Se eu achava que tínhamos trabalhado arduamente antes, estava errado. Desta vez, fomos com tudo que tínhamos e mais um pouco. Levamos em conta a rentabilidade da propriedade, bem como inúmeros pequenos detalhes. Lembra do problema do amianto? Isso precisaria de reparação dispendiosa. Ainda que eu soubesse que havia causado uma boa primeira impressão, não contava com qualquer ato de boa vontade. Quando Robert fala sobre combate e aqueles que voltam querendo mais, eu consigo me identificar. Voltei querendo mais e estava em grande forma. Meu foco se tornou ainda mais acirrado. Após minha apresentação, não me lembro exatamente de quanto tempo levou, a General Electric finalmente me ligou. Era um grupo de poder da G, que incluía Jack Welch, Dali Frey e John Myers. Eles decidiram aceitar minha proposta. Eu estava exultante. O foco valeu a pena novamente. De acordo com o nosso plano, apenas a estrutura de aço permaneceria quando começássemos a reformar o prédio. Isso foi em 1995. Philip Johnson seria o arquiteto juntamente com Costas Condilis e Associates. Assim eu sabia que o resultado seria elegante e contemporâneo. Decidimos também transformá-lo em um aparte, hotel. Um edifício de uso misto era um conceito inovador na época. Eu não achava inovador, apenas bom senso. Desde então, esse formato tem sido copiado em todo o mundo e provou ser um enorme sucesso. Um exemplo para todos os empreendedores da vantagem de se usar o senso comum. Pode representar uma verdadeira economia de tempo e levar a novas ideias bem fundamentadas. Essa história é prova viva de que se você tenta uma vez, deve tentar novamente. Mantenha esse foco exatamente onde deveria estar, em ganhar. Foi assim que o edifício Gulf and Western Paramount tornou-se o hotel número 1 em Nova York, o Trump International Hotel e Tower, localizado num Central Park West. Tem um monte de campos de golfe agora, mas há uma história especial que aconteceu com o meu clube de golfe de Los Angeles, o Trump National Golf Club Los Angeles. É pertinente a este capítulo porque tem a ver com metas, foco e visão. A beleza deste campo se equipara a Pebble Beach, fica de frente para o Oceano Pacífico, e é verdadeiramente espetacular. No entanto, o problema que tinha quando comprei era também espetacular. O buraco 18 tinha deslizado para o oceano, prejudicando seriamente 3 buracos adjacentes. Este campo de 18 buracos tornou-se um campo de 15 buracos e precisava de sérios reparos. Os proprietários tinham aberto falência. Eu sabia que seria um trabalho colossal, mas queria extrair todo o potencial que conseguia ver no campo. Eu sabia que, embora talvez tivesse de aprender algumas lições ao longo do caminho, não poderia desistir dele. Paguei 27 milhões de dólares pela área, que incluía a terra, o clube e o campo de golfe. Um artigo que cobriu a negociação na revista Fairvies and Grains descreveu o buraco 18 como o marco 0 mais 61 milhões de dólares, porque foi o custo para reparar os danos causados pelo deslizamento que envolvera 17 acres de terra. Além disso, as linhas de água abaixo da parte lisa, entre os buracos, a fairway, haviam cedido, causando ainda mais estragos. Refazer o campo de golfe envolveu a construção de uma camada estrutural que se estenderia penhasco abaixo até a praia. Uma série de muros feitos com pedras de palos verdes e plataformas de aço a cada 3 metros como reforço. Foi um procedimento complicado, e 61 milhões de dólares foi muito dinheiro por um buraco. Mas queria que fosse feito e bem feito, o que me permitiu superar qualquer dúvida que pudesse ter tido durante o longo e árduo processo. Eu também tinha a escolha de consertar apenas o buraco e manter o campo como era, já que era bom, ou refazê-lo totalmente e torná-lo fantástico. Como você deve ter adivinhado, escolhi o fantástico. Isso me custaria em torno de 265 milhões de dólares, incluindo a reconstrução dos buracos que cederam, mas sabia que faria o campo ficar tão bonito quanto poderia e merecia ser. Eu queria cachoeiras, um campo de prática, driving range e granito triturrado para os buracos de areia, bunkers, uma das lendas em design de campos de golfe. Pat Day veio fazer sua mágica. Tudo era de primeira classe e caro. O melhor normalmente é mais caro, mas se fosse de outra forma, não seria a nossa marca. O Trump National Golf Club Los Angeles é belíssimo e tornou-se um tremendo sucesso. Por quê? Porque essa era a minha visão para ele, e eu mantive esse foco durante todo o processo. Ter uma visão de algo pode ser uma força muito poderosa para sua realização. Certifique-se de que sua visão esteja intacta. E enxergar-se vitorioso é um primeiro passo significativo, e essa visão deve manter-se com você a cada passo do caminho. Aqueles que perseveram e que assumem riscos têm chance real de adquirir o toque de Midas. E o mais importante, nunca desista. E não se esqueça da curva de aprendizagem. Aprender algo novo todos os dias. É o que faço. Destilação, foco.
O teste para cada empreendedor é: você pode seguir um curso até ser bem-sucedido, mesmo se as coisas ficarem difíceis. Como claramente aconteceu muitas vezes conosco, você consegue manter o foco no que é importante. Muitos empreendedores fracos dirão: isso não está funcionando, e mudarão o foco. Eles não têm o toque de Midas. Líderes têm visão, que nada mais é do que a capacidade de ver o futuro. Empreendedores são diferentes. Eles precisam mais do que visão. Precisam ter visão e poder de foco. O que estamos dizendo é que os empreendedores devem ser capazes de ver o futuro e transformar sua visão em uma realidade lucrativa. Você verá que muitos empreendedores, 9 em cada 10 mais precisamente, fracassam, mesmo que tenham visão ampla. A razão pela qual eles falham é o fato de não terem poder para transformar o que veem em um negócio lucrativo. Veja as inúmeras empresas que, hoje, estão criando aplicativos de software livre, também conhecidos como apps. Elas conseguem enxergar o potencial de seus produtos, mas não sabem como transformar sua visão em um negócio rentável. Algumas trabalharam arduamente e terão sucesso, mas a maioria não. Nossas histórias deveriam forçar todos os empreendedores a se perguntar: como desenvolvo minha capacidade de foco? Lembre-se da sigla FOCUS em inglês, Follow One Course Until Successful, ou seja, seguir um caminho até o sucesso. Pare um pouco e faça uma rápida autoavaliação perguntando a si mesmo: item, por quanto tempo consigo me segurar em momentos difíceis? Item, quão facilmente me distraio? Item, vendo bem minhas ideias aos outros? Item, consigo convencer as pessoas a investirem tempo e dinheiro em uma mera visão, algo que ainda não exista? Item, quais são os projetos que desenvolvi a partir do nada? Item, estou preparado para o mundo dos negócios? Item, consigo prosseguir mesmo quando duvido de mim? Sem foco, é quase impossível ser bem-sucedido em qualquer coisa. Tome como exemplo o golfe. Quantos grandes jogadores de golfe você conhece? Não muitos, mas talvez conheça alguns. É provável que eles tenham uma habilidade natural, mas o que separa o profissional dos demais é o foco. Golfistas de sucesso têm tanto foco que, quando se preparam para conduzir a bola, são capazes de ver mentalmente o voo ou conseguem ver a linha, na zona verde, entre a bola e o buraco, apesar de ela só existir em suas mentes. A diferença entre golfistas amadores e profissionais é a capacidade de estes últimos fazer a bola seguir suas visões em voo ou rolando em direção ao buraco. Empreendedores devem desenvolver esse mesmo poder de foco no jogo dos negócios. O dedo indicador é o mais próximo do polegar por uma razão. Ele necessita da força emocional do polegar para maximizar seu poder. O polegar dá aos empreendedores a força para continuar. O dedo indicador mantém os empreendedores focados em obter uma visão. Pessoas com visão, mas sem a força do polegar, só tem visão. E visão sem a força do polegar conduz aos sonhos, delírios e alucinações. Você provavelmente conhece algumas pessoas assim também. Onde está seu foco? A escola é ideal para nos ensinar como ser empregados no mundo real. Na verdade, a maioria das crianças vai à escola e é programada pelo sistema para focar a obtenção de um emprego após a faculdade ou cursos de pós-graduação. É por isso que tantos pais dizem aos seus filhos: vá para a escola para conseguir um emprego com alto salário. Ou os professores podem dizer: se você não tirar boas notas, não vai conseguir um bom emprego. Até ouvimos ou lemos isso na mídia. É por isso que tantas pessoas se concentram em tornar-se empregados, como enfermeiros, policiais e executivos. Alguns dos alunos podem se concentrar em tornarem-se profissionais muito bem pagos, como médicos, advogados, engenheiros ou contadores. A ideia de qualquer outro caminho nem sequer passa por suas cabeças porque, a menos que os pais ou outros membros da família sejam empreendedores, poucos sequer sabem que esse caminho ainda existe. Eles não pensam nisso. O quadrante Cacholov refina e redefine o foco das pessoas. O pai pobre de Robert era um professor que repetidamente lembrava a ele de se concentrar em conseguir um emprego em uma boa empresa, tornando-se ou empregado, ou que se concentrasse em obter boas notas para que pudesse atuar como autônomo, tornando-se a muito bem pago, que significa trabalhadores autônomos ou especialistas. O pai rico de Robert aconselhou a concentrar-se na propriedade de negócios, e em investimentos, e o pai de Donald encorajou da mesma maneira, e Donald nunca quis trabalhar para outra pessoa. Não era nem mesmo uma opção. Seu foco foi em negócios, e em investimentos, e agressivamente desde o início. Então, o que significa tudo isso? Significa que não é surpresa o fato de muitos empreendedores falharem, pois eles cresceram e foram treinados na escola para tornarem-se empregados ou se foram considerados inteligentes para se tornarem profissionais autônomos. Pense nisso. A maioria de nós foi educada para ser IA. Nunca fomos preparados para ser DI. Vamos definir IA, D e um pouco mais detalhadamente. Você verá por que em alguns dos quadrantes é difícil ter sucesso como empreendedor, particularmente um com o toque de Midas. E significa empregado. Os empregados podem ser qualquer coisa, de porteiro ou recepcionista da organização até gerente de divisão e presidente. Empregados muitas vezes estão à procura de um emprego seguro com benefícios. Essa é a definição de mentalidade de empregado. Essa mentalidade leva os trabalhadores a se concentrarem em segurança no trabalho, contra-cheques fixos, férias, benefícios e promoções. Problema: é difícil se tornar um empreendedor focado se sua mentalidade permanece concentrada em contra-cheques e segurança. Dadas as lições aprendidas com a última recessão e outras crises econômicas, quão seguros e protegidos são os contra-cheques fixos afinal? Ou são apenas uma ilusão? A significa autônomos, pequenas empresas, listas. Quando as pessoas largam seus empregos e abrem suas próprias empresas, a maioria se move para o quadrante A. Elas conseguem mudar o foco de um salário fixo, segurança e benefícios, o foco do quadrante, e se concentrar em ser seus próprios patrões e em fazer as coisas à sua maneira. O mantra da maioria das pessoas no quadrante A é: se você quer bem feito, faça você mesmo. Robert sempre diz que o significa astutos, inteligentes. Por isso, muitos médicos, advogados e contadores se tornam típicos habitantes de alta renda do quadrante A. Outros profissionais típicos que vivem e trabalham no quadrante A são corretores de imóveis, consultores, donos de restaurantes, de salão de beleza e a maioria dos proprietários de micronegócios. Muitas pessoas no quadrante e nunca passam para o quadrante A porque ele não garante salário fixo nem benefícios. Problema: no quadrante A, quando a para de trabalhar, deixa de ganhar dinheiro. E desfruta dos feriados com remuneração, recebe subsídio de doença e férias são remuneradas. A maioria dos AS não tem esses luxos. Pelo menos não no início. Fazer uma empresa dar certo exige dedicação integral, foco diário e constante. E não há garantias. Muitos novos empreendedores passam anos sem tirar qualquer folga. Outro problema dos AS é que tendem a pagar mais impostos quando comparados às pessoas dos outros 3 quadrantes. Os que pagam a segunda maior porcentagem da renda em impostos são os ES.
D significa dono de empresas com mais de 500 funcionários. As pessoas do quadrante D muitas vezes pagam menos impostos, muitas vezes não pagam imposto algum, ao contrário dos As, que preferem fazer o trabalho eles mesmos. Os empreendedores do quadrante D estão à procura de pessoas competentes que possam executar o trabalho por eles. Procuram as melhores pessoas, já que não se consideram os melhores. Procuram pessoas que possam fazer o que não podem. Esforçam-se para usar os talentos e o tempo de outras pessoas. Top. Na maioria das vezes, os empreendedores do quadrante D procuram pelos melhores ES ou As que consigam encontrar para operar seus negócios. Problema: muito poucos as conseguem fazer seus negócios crescerem e passarem para o quadrante D, porque o quadrante D requer habilidades diferentes e uma mudança significativa de foco. A mudança não é fácil, mas, quando feita com sucesso, um mundo de riqueza ilimitada se abre. Atraídas pela riqueza, muitas pessoas tentam passar diretamente do quadrante para os D e I, acreditando que podem ignorar o A. Nós dois desaconselhamos esse pulo gigante. Apesar de ambos termos tido pais ricos que serviram de excelentes mentores e modelos, ainda assim começamos pequenos. Ganhamos experiência e gradualmente nos mudamos para os quadrantes D e dizemos aos aspirantes a empreendedores: mantenha seu emprego diurno do quadrante e comece um negócio de meio período no quadrante A. Muitas vezes somos a favor das empresas de marketing e network de qualidade, pois as melhores oferecem informação empresarial sólida, sem muito custo. Essas organizações também permitem testar e aprimorar as inteligências inter e intrapessoal, duas das inteligência-chave para o sucesso empreendedor. I significa investidor. Muitos empregados do quadrante e possuem um plano de aposentadoria incluído no pacote de benefícios. A participação nesses planos de aposentadoria, tecnicamente, não as torna investidoras. Na concepção de Robert, as habilidades de investidor necessárias para desenvolver seu toque de Midas são drasticamente diferentes das habilidades que o levam a selecionar e colocar seu dinheiro em um plano de aposentadoria. Com esses instrumentos financeiros, você está investindo e presumivelmente ganhando dinheiro por meio de seu próprio dinheiro. Investir com toque de Midas é ganhar dinheiro usando o dinheiro de outras pessoas, DP. Essa é a diferença que separa os ricos da classe média. Uma razão pela qual nós dois começamos comprando imóveis pequenos foi para praticar usando DP, dinheiro dos banqueiros, para investir. Saber como pedir dinheiro emprestado para fazer mais dinheiro e se sentir confortável com o processo é fundamental para desenvolver o toque de Midas nos quadrantes D e I. Com a prática, erros e lições aprendidas, ganhamos as habilidades para levantar capital. Sabemos como encontrar negócios nos quais as pessoas querem investir e até mesmo lançamos empresas na bolsa de valores. Temos utilizado o DP para fazer dinheiro para nós e para os outros. Essa habilidade é o sonho de muitos empreendedores. Problema: infelizmente, os empreendedores que constroem um negócio no quadrante têm dificuldade para levantar capital. Muitas vezes eles não falam a linguagem, mas mesmo que falassem, os verdadeiros investidores do quadrante e não investem em empresas do quadrante A menos que o negócio do quadrante A esteja pronto para expandir-se para o D. Nesse caso, os investidores do quadrante I adoram emprestar dinheiro ou se tornar sócios patrimoniais. Mas se uma empresa não está pronta, o que é bem frequente, o empreendedor não tem outra escolha além de pedir dinheiro emprestado aos amigos, familiares e governo. A capacidade de realmente crescer é severamente limitada. Em contrapartida, onde você acha que os administradores de investimentos em previdência privada investem os bilhões que ganham com os planos de aposentadoria dos ES e As? Adivinhou? Eles investem nos negócios e projetos dos DSIs. Em outras palavras, os ES e os As poupam dinheiro no banco ou com uma administradora financeira. Os DSIs pegam dinheiro emprestado dos ES e As por meio dos bancos e administradoras financeiras para se tornarem ainda mais ricos. O mesmo vale para fundos de pensão tradicionais. Os fundos de pensão dos ES financiam muitos projetos para os DSIs. Depois de entender as implicações por trás do quadrante cacholo, é fácil perceber por que saltar para os quadrantes D e é algo a que todo empreendedor deve aspirar. É o oposto daquilo que nos fizeram acreditar na escola. Vou até descompartilhar aqui. Eu não sei quantos de vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre. Você já leu, Leciane? Já? Eu tô sem o Já fone, li, excelente. Hã? Eu já li, excelente. Já coloquei para minha filha de 15 anos ler também. Foi o que me deu despertar, foi o que me acordou, foi o que me fez ter uma outra mentalidade. Legal. Eu não escutei a Liciane. Você já leu? Guida ainda não. Está sem voz aí. Essa transição, Marcelo, ela não é fácil. Não está saindo sua voz. Não está sua voz saindo, viu, Liciane? Sua voz não estava saindo. Não está saindo, não sei por quê. Agora sim. Agora sim. Aham. Já leu, já né? li, já li. Tá bom. Quem estava falando era a Guida? Não, era eu. Ana, é você que você está sem câmera, aí não dá para saber quem está falando, entendeu? Ah, tá certo. Então, vou ligar aqui a câmera, é porque eu estou aqui. Fala aí. Pronto. Fala, Ana. Então, eu estou falando que essa transição de deixar segurança, o trabalho e empreender não é fácil, né? E dá um medo, é natural. E não é algo que vai ser assim, eu vou deixar a segurança, vou deixar aqui, vou empreender e vai dar tudo certo. Mesmo nesse livro, a gente já viu que no processo normal você quebra e você erra.
até você ir ajustando e encontrando. Então, a mentalidade de segurança, tá entendendo? Ela é muito forte, ela foi emplacada na nossa mente ainda muito criança. Então, para você se libertar disso, é algo que você tem que trabalhar muito, reestruturar, você é chamado de louco, você passa a desacreditar de você, você começa a achar que legal mesmo era quando você tinha aquele emprego, aquele trabalho, aquele dinheiro, a tua família é a primeira a minar. Então, assim, é algo que você tem que estar muito ligado, muito conectado com o divino para você superar. E a gente sabe que estabilidade não existe. E a gente sabe que a prosperidade é natural, né? Mas ainda assim, não é fácil, né? E eu vivo tudo isso, já tem um tempo, né? Já tem um tempo, aí uns 4 anos. Sim. Não, só para compartilhar mesmo essa questão, né, de que empreender é algo que realmente requer muito foco, muita determinação, né? Você Bom, tem que estar muito... se fosse fácil, todos teriam conseguido. Então, Pronto. não é fácil, né? E o livro começa, o primeiro capítulo, falando exatamente disso, né? Ele fala exatamente disso, né? Que as pessoas vão quebrar, né? Você vai ter dificuldade. Sim, Ana. E assim, eu conheço até uma frase que toda vez que eu estou em apuros eu me lembro dela, é assim: não precisa ser fácil, basta valer a pena, né? Basta valer a pena. Então, tem se algo... a gente olha nisso... Sim. Se a gente olha isso... Se a gente olha isso... Desculpa, eu te interrompi. Oi. Não, fica à vontade. Eu já falei aqui demais. Fica à vontade. Não falou demais, não. É que eu achei que você tivesse acabado mesmo. Se quiser completar... Eu acabei, só para dar esse feedback mesmo, porque às vezes quando você começa a empreender, que as coisas não vão dando certo, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você, que você não sabe, enfim, aí você fica muito inseguro, e é para dar esse feedback, porque uma coisa é você ler no livro, e outra coisa é você ver pessoas aqui, né, simples mortais, dá o mesmo feedback, pessoas com quem você convive, e isso fortalece, né? Quem está ali mais próximo de saber que a verdade é essa mesmo, né? Que não é fácil, que é doloroso, que crescer dói, né? Que empreender realmente é algo que requer, né? Porque às vezes a gente pensa que empreender, ter o nosso próprio negócio é algo que vai ser fácil. E não é. Fácil é você trabalhar para uma empresa, para uma organização, e você só tem que se preocupar em fazer o seu. E você dorme e está tudo bem, né? Aí sim é fácil. E muitas vezes a gente descobre isso. Ana, mas na realidade, até para você trabalhar para o outro, você também tem que sair da mesmice e não fazer sempre a mesma coisa. Você sempre tem que inovar, mesmo sendo trabalhando para o outro, né? Mas quando você empreende, justamente esse capítulo ele está falando do foco. Você não pode perder o foco. Vai ter dias que você vai estar bem para baixo. Tem dias que eu estou bem cansada e falo assim, mano, eu estou trabalhando o dia inteiro, não dá, não estou vendo resultado. Mas aí no dia seguinte eu renovo a minha energia, bora lá e vamos fazer diferente. Então, assim, hoje vai ser um dia diferente, que eu vou fazer diferente de ontem, porque eu não sei por onde, né, fazer, mas sempre vai encontrar algo novo. Então, empreender é foco todos os dias, né? E acho que no trabalho fixo também, né? Só que as pessoas, o que acontece? Tem a mentalidade que vai ficar ali a vida inteira, que ela não tem outra perspectiva. Tem algumas distorções aí. Primeiro, se fosse fácil, não seria para todo mundo, né? E aí você requer algumas habilidades
para que você detenha sucesso, seja onde for. Para você ser presidente de uma empresa, você também vai ter que ter algumas habilidades para chegar nesse lugar. A questão é que você está preso, você está sem liberdade, né? Mesmo você sendo presidente de uma empresa. O que você está fazendo é vendendo o seu tempo por dinheiro. É isso que o Kiyosaki fala no livro dele. Se você está produzindo, se você está recebendo, sei lá, um salário de R$2.000, você está produzindo para a empresa 20 mil. Você recebe 10% em média daquilo que você produz. Então, eu decidi perguntar para vocês se vocês tinham lido esse livro. Eu queria ajustar uma coisa, viu, Ana, no que você colocou, que você passou num determinado e falou assim, prosperidade é algo que ela é natural. Não é natural, não. Abundância é natural. A abundância é natural. Prosperidade, não. Prosperidade requer que você gerencie aquilo que você tem como recurso abundante, né? E isso quer dizer empreender, né? Empreender. E você pode estar fazendo isso de uma forma mista, como ele fala, que é essa transição que você está dizendo, né? De você fazer uma transição de um lugar onde você está aprendendo como CLT, como empregado, e a partir daí você vai fazendo uma transição para ser um empresário e um investidor. Você pode ser um empregado e ser um investidor, né? Também pode começar a investir, começar a migrar nesse lugar. A grande questão aqui desse quadrado, e eu achei que a forma com que o livro traz ficou um pouco confusa, por isso que eu quis parar um pouco aqui e deixa eu só ver. Espera aí, vou voltar aqui. Eu estou com a minha... Deixa eu tirar a minha... Espera aí. Pronto. Foco no capitalismo. Quero voltar aqui no quadrado, né? Então, ele está, na realidade, com a sigla em inglês aqui, mas esse é o quadrado de Kiyosaki, né? Onde está esse S, nós temos que ver um E, e onde está embaixo é um A mesmo de autônomo, E de empresário e de empregado, né? De empregado, e o I e o A de autônomo, esse lado esquerdo aqui do quadrado, né? E esse é o lado que a gente chama do lado da segurança, né? De você ter segurança. O lado direito é o lado do I, que seria o investidor, embaixo, e também um E, mas pode ser, enfim, tem algumas siglas, mas é o empresário, né? Aqui, a pessoa que tem um negócio, né? Próprio, lado direito. Tem um negócio e um investidor. Esse lado direito é o lado da liberdade. A grande sacada aqui, por isso que eu quis parar, é que o autônomo, ele acha que ele é um empresário. Esse é um problema que tem clássico aqui na história. Então, quem que é o autônomo? O Uber, por exemplo, né? É um autônomo que acha que é um empresário, que acha que tem liberdade, e não tem. O cara tem que trabalhar 16 horas, 14, 16 horas para receber R$3.000 lá. Às vezes ele abre um bar, abre um negócio que ele tem que ficar atrás do balcão o tempo todo e comprar material. Então o cara trabalha mais, ou seja, ele está escravizado do mesmo jeito, né? Então essa pseudo-segurança é uma escravatura, que a gente chama de escravatura branca, né? Que eu não gosto desse nome, né? Mas é uma escravatura oculta, né? Vamos dizer assim, que a pessoa não percebe como ela está. Toda vez que eu pego um Uber, eu tento libertar o cara desse lugar onde ele está, porque parece que o cara está livre, mas ele não está livre, né? Então nós precisamos tomar cuidado com esse lugar, sabe? Porque tem muita gente que está nesse lugar de empregado e, pasmem, ele não coloca a porcentagem aqui, 65% da população é empregado. 30% é autônomo. Nós temos 95% da população do lado esquerdo, cara. Isso é muito doido.
né? Precisa ter consciência disso, sabe? Do sistema e o esquema que a gente está vivendo. Só 5% está do lado direito, sendo que 4% como empresário, né? Dono de um negócio que não depende dele, ele pode ir para casa e a coisa funciona, e só 1% é o investidor. Quem que é o investidor? O cara que está fazendo o dinheiro trabalhar para ele, que tem renda passiva, que tem renda eterna, tem uma casa alugada, dinheiro aplicado no banco, que tem por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que eu monetizo, que eu já monetizo, né, nesse canal do YouTube. Isso é uma renda passiva para mim. Está lá passivamente. Estão assistindo e a renda está caindo lá para mim, na história. Então, já sou investidor desse lado. Agora, precisa ter consciência disso, entende? Que lado você está. E tem medo, vai com medo mesmo, porque, na realidade, esse medo é um medo produzido pela mente. É o medo que vai trazendo um terror na sua mente, que é o monstro do armário, que não tem monstro algum, mas vai produzindo na mente esse medo, da insegurança e etc. Então, investir dá trabalho, né? Você empreender dá trabalho, e sucesso dá trabalho. Prosperar, ter prosperidade, dá trabalho. Você construir sua renda passiva, dá trabalho. Esse canal do YouTube, cara, eu faço live faz 1 ano e 3 meses, todos os dias de manhã. Ininterruptamente. Todos os dias, 6 horas da manhã, estou eu lá falando no YouTube. Foi assim que eu construí a história. Então, não tem facilidade, cara. É simples a coisa, mas requer foco, determinação, resiliência, isso tudo, né? E acho que uma coisa que a gente não colocou aqui é que juntos fica mais fácil, né? Se você estiver sozinho, ó, nós somos em 17 aqui, né? Você imagina, essas 17 pessoas aqui se unirem, né, para empreender, né? Como é que a coisa fica boa, percebe? E a gente não se dá conta disso. Às vezes, o grande negócio está do nosso lado e a gente não percebe. É exatamente isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver quanto que a gente já leu. Estamos só mais 20 minutos, que vai dar 10, 15 minutos de leitura. Vamos lá. Uau, que reflexão boa, hein? Que rolou aqui. Muito bom. Foco no capitalismo. Os países ocidentais se orgulham de ser capitalistas. O modelo tem servido bem a esses países por um longo tempo. Quando você se concentra nas habilidades dos quadrantes D e I, está se concentrado em adquirir as habilidades de um capitalista. Os verdadeiros capitalistas não trabalham por dinheiro. Em vez disso, eles se concentram no uso do top, tempo de outras pessoas, IDP, dinheiro de outras pessoas, para ganhar mais dinheiro. Usando top e IDP, a legislação tributária dá incentivos fiscais ao capitalista, enquanto tributa os ES e AS. Isso significa que quanto mais os ES e AS trabalham, mais impostos pagam. Quanto mais o D e o I usam top e IDP para fazer dinheiro RO, menos impostos pagam. Isso não é evasão fiscal. É a forma como os nossos governos incentivam as pessoas a criar negócios que geram empregos. Você pode pensar, espere 1 minuto. Sei que alguns altos executivos e o cirurgião plástico da rua estão nadando em dinheiro. Você pode estar certo. É absolutamente possível para os ES e AS fazerem um monte de dinheiro em seus respectivos quadrantes. Mas, como demonstramos claramente, grandes fortunas, a mágica verdadeira, a alquimia real do capitalismo, são criadas por empreendedores que se concentram no desenvolvimento de suas habilidades nos quadrantes D e I. Quando você pensa nos reais alquimistas do capitalismo, indivíduos como Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, Sergey Brin e Mark Zuckerberg, a maioria criou fama e fortuna nos quadrantes D e I. Eles criaram empresas monstros no quadrante A, e o quadrante despejou uma fortuna sobre eles por seus esforços. Seu foco é muito restrito? Quanto mais tempo você passa na escola, mais estreito se torna seu foco, porque quanto mais se sabe sobre determinado assunto, mais especializado você se torna. Pense, você faz o 2º grau, depois faculdade e em seguida pós-graduação. Com cada título, você fica cada vez mais especializado. Se você é bom em matemática, pode se tornar um contador. Se você se sobressai em leitura e escrita, pode ir para a faculdade de direito para se tornar um advogado ou a faculdade de jornalismo e tornar-se um jornalista ou blogueiro. E se acontecer de você ser um gênio da ciência, pode escolher a faculdade de medicina, o que significa, então, formação complementar em alguma especialidade. Somando tudo, pode representar uma década ou mais de estudo. Se você tem interesse em negócios, é natural pensar que no mundo de hoje, um MBA é uma obrigação para qualquer nível de sucesso. Quando você conseguir esses diplomas, estará entre as pessoas do mundo que sabem o máximo sobre o mínimo. Você é um especialista em vez de um generalista. Nós dois vivemos e respiramos o oposto. Sabemos um pouco sobre um monte de coisas e podemos operar com sucesso em muitos mundos. Temos a sabedoria de um generalista em vez do profundo conhecimento do especialista. Você compreende o panorama geral?
A razão pela qual trazemos esse conceito generalista, especialista à tona, é porque, quando se é muito especializado, é muito fácil perder de vista o panorama geral do mundo dos negócios. Não é de admirar que todo o conceito de construção de um negócio, ou de se tornar um investidor, sequer esteja no radar da maioria das pessoas. Porque elas usam suas intensas especializações, as combinam com a programação oriunda da escola de conseguir um bom emprego. Elas estão muito ocupadas vivendo e trabalhando como ES, e as para conceber que dê e existam. Elas perdem o panorama geral. Se isso descreve você, anime-se. Você é como a maioria das pessoas, mas pelo menos agora está tomando ciência. Como isso se aplica aos empreendedores? O que estamos dizendo por meio de nossas próprias experiências é que os empreendedores com toque de Midas são generalistas que encontram e contratam os melhores especialistas possível para fazer o trabalho. Como generalistas, eles ajudam a tornar os negócios e os especialistas bem-sucedidos. O triângulo D ilustra as 8 integridades de negócios. Cada elemento, uma integridade. Empreendedores com toque de Midas, os generalistas, devem trabalhar no perímetro do triângulo. Eles contratam especialistas para trabalhar no interior do triângulo. Estamos falando sobre a pessoa que, por exemplo, tem uma receita excelente para biscoitos de chocolate. Todo mundo adora os cookies e as pessoas estão sempre querendo comprá-los, de modo que a cozinheira abre um negócio. Ela é excelente para assar biscoitos, mas quando se trata de contabilidade, vendas, marketing, questões jurídicas, aspectos importantes de qualquer negócio, está mal equipada e passa a não gostar mais do trabalho. Quer fazer cookies. Agora, de repente, não é mais uma cozinheira. É contadora, advogada e comerciante, e não está indo bem em qualquer dessas áreas. A mesma coisa pode acontecer com um contador que abre um negócio e descobre que tem de ser comerciante e representante de vendas também. Ou o advogado que se concentra excessivamente nos aspectos jurídicos do negócio e impede o seu próprio sucesso. Você entendeu? É quase impossível fazer tudo bem, independentemente de quão inteligente você seja ou quão excelentes sejam as suas notas na escola. É assim que as empresas fracassam. Ambos aprendemos a viver e trabalhar no perímetro do triângulo ao frequentar escolas militares, onde aprendemos liderança. Esse treinamento é perfeitamente adequado para o empreendedorismo, pois o trabalho principal do empreendedor é definir a missão, encontrar e inspirar sua equipe e liderar. Se a escola militar nos ensina a trabalhar nas integridades externas, a escola tradicional nos ensina a viver e a trabalhar com as integridades internas. Generalistas e especialistas. Esse diagrama define ainda mais claramente por que 9 entre 10 empresas fracassam, porque os ES e as que estão migrando para os quadrantes D e I sentem-se oprimidos pelas 8 integridades. Produtos, aspectos jurídicos, sistemas, comunicações, fluxo de caixa, missão. Produtos, aspectos jurídicos, sistemas, comunicações, fluxo de caixa, missão. 3 elementos que dão estrutura aos negócios. Então, o que exatamente são as habilidades que aprendemos na escola militar? As seguintes definições, baseadas em experiência, lhe darão algumas dicas. Vamos especificá-las. Missão: esta é a razão espiritual para a existência da empresa. Na escola militar, a primeira coisa que eles ensinam é a importância da missão. Faz sentido quando você reflete sobre isso. Na religião, os missionários têm uma missão e se concentram nela. Muitas empresas não reconhecem a importância da missão. Elas criam declarações de missão simples e sem inspiração, e perdem totalmente essa grande oportunidade para definir o propósito espiritual da empresa. Equipe: alguns acham que a escola militar ensina as pessoas a serem seguidoras, a como se adaptar e a como obedecer aos comandos. Nós dois compreendemos que a capacidade de seguir ordens é a habilidade de focar. Quando todos aprendem a focar, você tem os fundamentos de uma equipe excelente. Na escola militar, o trabalho em equipe não é apenas um tema, é um modo de vida, praticado a cada minuto, todos os dias. Por outro lado, as escolas tradicionais estão longe de representar trabalho em equipe. Talvez haja um elemento de trabalho em equipe nas escolas de educação física, mas certamente não na sala de aula, onde todos competem por notas. É cada aluno por si só. É um sistema de ganhadores e perdedores com os alunos A e, até certo ponto, os alunos B, acabando com os alunos C, D e F. Mesmo que haja grupos de estudo em que os alunos possam colaborar e aprender juntos, quando é hora do teste, a equipe se dissolve e volta à competição. Coopere em um teste e você será rotulado de trapaceiro. Quando se trata de equipes nas Forças Armadas, a cooperação é essencial para a sobrevivência. Nos negócios, a cooperação é essencial para o sucesso. Não podemos conseguir muita coisa por conta própria neste mundo, inclusive sobrevivência ou sucesso. Mas, ironicamente, ao invés de promover a cooperação, as escolas fomentam a concorrência. As pessoas entram no mercado de trabalho com uma mentalidade competitiva, não com sentimento de equipe. Elas competem por promoções, salários mais elevados, escritórios maiores, mais títulos de prestígio, etc. Um dos maiores desafios que o empreendedor enfrenta é acabar com a mentalidade competitiva do ganhar, perder 2 funcionários e substituí-la por uma mentalidade de equipe. A missão contribui de forma importante para isso. O mesmo acontece com uma liderança forte. Liderança na escola militar. Desenvolvemos nossas habilidades de liderança, acatando e dando ordens. Naquele mundo, era um modo de vida. Qualquer um que não conseguisse acatar ou dar ordens logo era excluído. Era um ambiente de disciplina, e não havia exceções. Talvez você já tenha ouvido o ditado: sob a liderança de um general forte, não há soldados fracos. Essa filosofia é martelada na cabeça de cada futuro oficial militar. O mesmo vale nos negócios. Não há maus funcionários, apenas líderes ruins. Pense nas empresas em que você trabalhou. Se uma empresa está enfrentando dificuldades financeiras, com o moral baixo, a produtividade em declínio, as vendas em quedas e as despesas aumentando, é devido à fraca liderança. Líderes de verdade, assumem a responsabilidade pelo sucesso da equipe e entendem que também devem assumir a responsabilidade pelo fracasso. Com frequência, os empreendedores culpam o desempenho dos trabalhadores, a economia ou os concorrentes. No entanto, os melhores empreendedores primeiro olham para si próprios, para descobrir seus próprios erros e aprender com eles. Então, estamos dizendo que você precisa sair do emprego, fechar sua empresa e ir para a escola militar aprender sobre liderança? Não, você pode aprender sobre liderança, formação de equipe e habilidades inspiradoras de missão em muitos outros lugares. Já mencionamos os esportes. Tornando-se o capitão de um time de softball na sua comunidade ou da liga de basquete, você aprenderá essas habilidades. Assim como se presidir o comitê da igreja, servir no conselho de uma organização profissional ou estar no comando de um evento para uma instituição de caridade favorita. Colocar-se em posições de liderança dará a você as habilidades de que precisa e o ajudará a construir seu network, que é sempre bom para os negócios. Ambos recomendamos um negócio de meio período de marketing de network, como mais um meio de obter treinamento de liderança. Essas oportunidades irão forçá-lo a conhecer e a se comunicar com as pessoas. É difícil para muitos, mas é uma exigência absoluta para um empreendedor bem-sucedido. É melhor aproveitar o tempo quando as responsabilidades são poucas que fazê-lo quando sua vida depende disso. Você pode descobrir que empreendedorismo não é para você e tudo bem. Ter habilidades com as pessoas não é opcional. É absolutamente necessário para se tornar um D ou I bem-sucedido.
Aprender a tomar decisões é tão importante para liderar porque, antes de se tornar um bom líder, você deve aprender a ser um seguidor. Só então poderá se comunicar efetivamente com as pessoas que você quer que o sigam. Muitos As, que são pessoas inteligentes, deixam de se tornar D ou I porque não conseguem se comunicar bem com as pessoas. Eles não fazem amigos ou estabelecem bons relacionamentos. Eles são capazes de administrar de 10 a 20 pessoas, mas não conseguem lidar com grupos maiores com habilidades e backgrounds diferentes. Podem ser bons no relacionamento 1 a 1, mas são fracos no 1 a 100, 1 a 1000 ou 1 a 1 milhão. Graças à nossa formação de liderança, temos influenciado milhões de pessoas em todo o mundo. 5 elementos da operação de negócios. As 3 integridades exteriores no perímetro do triângulo D dão poder às 5 integridades interiores, que geralmente são ministradas na educação tradicional. Quando até mesmo uma das 3 integridades de missão, equipe e liderança é fraca, as 5 integridades interiores possivelmente não manterão sua forma. Problemas inevitavelmente ocorrerão e a empresa estagnará, declinará ou fracassará definitivamente. Quando uma empresa estiver em apuros, observe esse triângulo. Em quase todos os casos, você poderá identificar a origem do problema em uma ou mais das 8 integridades. Vamos analisar em detalhe as outras 5. Produto. A maioria dos novos empreendedores diz: tem uma grande ideia para um novo produto. Como você pode ver a partir do diagrama do triângulo D, o produto ocupa a menor área do triângulo. Ainda que o produto seja importante, é a integridade menos importante. Você pode se surpreender com isso, mas pense a respeito. O mundo está cheio de grandes produtos, muitos dos quais nunca chegam ao mercado, ou quando conseguem, morrem rapidamente. Não faltam ao mundo grandes ideias de produtos. Você mesmo provavelmente tem muitas. O mundo carece de grandes empreendedores que possam dar vida a grandes produtos. A maioria dos novos empreendedores foca apenas no produto. Passam todo o tempo aprimorando suas ideias e podem até conseguir contrato com algumas empresas que prometem aconselhá-los e desenvolver protótipos. É preciso muito dinheiro e tempo. Ao final, os protótipos normalmente acabam não em lojas, mas escondidos em caixas, esquecidos. Um grande empreendedor sabe como transformar uma ideia em um grande produto ao focar a construção de um triângulo D incrível. O triângulo D não é apenas um conceito. É uma ferramenta que muitos empreendedores bem-sucedidos usaram para modelar suas empresas. Mais uma vez, observe a importância da palavra foco e o que as pessoas focam. Aspectos jurídicos. Robert aprendeu cedo que um produto sem patente é de todos, não seu. Sua ideia da carteira de velcro foi copiada inúmeras vezes. Contratos são importantes porque criam propriedade. No caso do negócio das carteiras, um acordo jurídico teria criado propriedade intelectual. No caso do mundo imobiliário de Donald, contratos definem a propriedade real, os direitos e as limitações. Nos negócios, você não pode operar sem contratos, que são essenciais para a definição e a criação de produtos. Através de patentes, marcas, licenças e acordos de serviços, uma empresa constrói a sua propriedade, o que agrega valor e proteção à empresa. Sem uma forte equipe jurídica e acordos sólidos, você sempre terá confusão, caos, até mesmo crime, fatores que custam dinheiro e enfraquecem o negócio. Sistemas. A empresa é um sistema de sistemas. Tem de ser, ou jamais cresceria além da capacidade de seu fundador, e talvez de algumas pessoas-chave. Quanto maior ela fica sem sistemas em vigor, mais frágil se torna. Nossos corpos físicos, e até mesmo um carro, são sistemas de sistemas. Nossos corpos são compostos de sistemas como o muscular esquelético, o nervoso, o digestivo e o endócrino. Um carro tem um sistema de freio, de combustível, elétrico, de escape, e assim por diante. Todos eles têm uma função específica, e idealmente todos funcionam juntos. Em uma empresa, você terá sistemas de contabilidade, de comunicação, jurídicos, de cadeia de suprimentos, de fabricação, de distribuição e muitos outros. O ponto é que a empresa, o corpo e o carro se baseiam em seus sistemas para operar de forma eficaz. Basta um deles vacilar ou falhar para criar problemas ou desligar o corpo inteiro, o carro ou a empresa. Imagine o que seria estar dirigindo e ter uma falha nos freios. Pense o que significa para um fumante de 2 maços diários correr cerca de 2 km. Imagine tentar acelerar o crescimento de uma empresa gerida por contadores que se recusam a gastar dinheiro em publicidade na tentativa de economizar. Em todos esses casos, uma falha ou vacilo do sistema pode ser desastroso. Comunicações. Os empreendedores devem ser grandes comunicadores e falar várias línguas. Não estamos falando necessariamente da língua francesa, de espanhol, alemão ou mandarim, mas da linguagem dos negócios. Os empreendedores devem falar a linguagem da lei, devem falar de contabilidade, de imóveis, de marketing, de internet e de qualquer outra disciplina dentro de suas empresas. Eles também devem compreender e aprender a falar a língua dos clientes. Só assim, os líderes podem travar conversas significativas e tomar decisões sólidas. Você já trabalhou para uma empresa na qual o líder estava por fora e não tinha a menor ideia do que você estava fazendo? Esse é um exemplo de líder que não despendeu tempo para aprender a língua de sua especialidade, o que é um grande erro em negócios. Aprender as línguas dos negócios não é diferente de aprender uma língua estrangeira. É preciso tempo e prática. E assim como a melhor maneira de aprender uma língua estrangeira é viajar para o exterior e mergulhar na cultura. O mesmo vale para a aprendizagem das línguas nos negócios. Basta mergulhar e começar a experimentar e ouvir, e em seguida, falar a língua. Como líderes, os empreendedores devem encorajar as equipes a promover a comunicação e a compreensão, tanto dentro quanto fora da empresa. Fluxo de caixa. Muitas vezes isso é chamado de base mínima, e está, de forma adequada, na parte inferior do triângulo. O fluxo de caixa é semelhante ao fluxo sanguíneo em um corpo ou ao fluxo de combustível em um carro. Sem dinheiro, sangue e combustível fluindo, o sistema operacional da empresa, do corpo e do carro param. Um corpo pode ter um sangramento, um carro pode ter um vazamento de combustível, e uma empresa uma hemorragia financeira. Como se não fosse suficiente para o empreendedor ser o líder, outro papel é certificar-se de que tenha bastante dinheiro fluindo para todas as 8 integridades, também conhecidas como despesas, e ainda manter a empresa lucrativa. Caso você esteja se perguntando por que elas são chamadas de 8 integridades e não de 8 áreas ou de 8 especialidades ou alguma outra expressão, eis a resposta. A palavra integridade, por definição, significa inteira e completa. O empreendedor deve focar o negócio inteiro, as 8 integridades, e não apenas a sua especialidade. Como se preparar? Ser um empreendedor é uma grande tarefa. Não é fácil. Assim, o que pode você fazer para se preparar? Em primeiro lugar, ampliar o foco. No exemplo anterior, neste capítulo, se você quer ter uma empresa de cookies, você vai ter de expandir o foco para além de assar os biscoitos. O foco da maioria dos empreendedores é demasiadamente restrito. Mergulhe em seu negócio, e nos negócios
em geral, para estudar e aprender a língua das 8 integridades. No processo, você vai aprender a empreender no mundo real, que é o melhor caminho. Também recomendamos que você ganhe experiência antes de iniciar seu próprio negócio. Depois da recém-adquirida consciência das 8 integridades, arrume um emprego no quadrante e observe o triângulo D em ação. Você aprenderá tanto ou mais com uma empresa que esteja errando quanto com uma que esteja fazendo a coisa certa. Isso pode parecer loucura, mas fazer hambúrgueres no McDonald's é um dos melhores trabalhos que você pode ter para observar o triângulo D. Essa empresa é mestre nas 8 integridades de negócio. O McDonald's tem o melhor sistema de negócios do mundo. Quer você se junte à equipe do McDonald's ou trabalhe em outra empresa. Leve o triângulo D para o trabalho e comece a notar como todas as 8 integridades operam em uníssono. Quando surgir um problema na empresa, use o triângulo D como guia e solucione as integridades que não estão funcionando. Após um ano, mesmo em tempo parcial, você obterá uma vantagem significativa sobre um empreendedor que tem apenas um sonho, mas nenhuma experiência de vida real. Lembre-se, você não está buscando uma carreira. Está procurando pelo melhor lugar para ser treinado. Não trabalhe por salário. Trabalhe para aprender. Mesmo se você não trabalhar para o McDonald's, vá a um de seus restaurantes, peça um Big Mac com uma bebida e fritas. E observe quanto tempo leva para a comida chegar e seu dinheiro mudar de mãos. Em seguida, sente-se. E, enquanto estiver comendo, pense em tudo que o levou para aquele restaurante e tudo o que foi preciso para a entrega do produto. Se você pode construir um negócio de qualquer tipo que opere com tanta eficiência, bens e serviços como carne, pães, batatas fritas, bebidas, guardanapos, canudos, etc., e mais, de qualquer lugar do mundo, e consegue organizar tudo para que um funcionário em segundos consiga se sair bem, você desenvolveu seu toque de Midas e conseguiu passar para o quadrante D, um feito que poucos empreendedores obtêm. Qual é o melhor quadrante para você? Você pode encontrar seu toque de Midas em qualquer um dos quadrantes. Muitos empregados sobem a escada corporativa com grande sucesso e autossatisfação. O mesmo vale para o quadrante A. Muitos profissionais construíram escritórios de advocacia, práticas médicas, consultorias e empresas de pequeno porte muito lucrativas. Seu trabalho é se concentrar no melhor quadrante para você. Qual deles lhe permitirá realizar seus sonhos? Se você é atraído pelos quadrantes D e I, então nós dois temos programas para você. Donald já tem o clássico O Aprendiz, um curso intensivo sobre o triângulo D. A empresa de Robert, a Rich Dad Company, está no processo de desenvolvimento de um programa ambicioso chamado GEL, que significa Global Entrepreneurship Organization, Organização Global de Empreendedorismo. Será um programa de treinamento com duração de 1 a 3 anos para as pessoas que realmente querem ser empreendedoras e querem adquirir as habilidades necessárias para entrar nos quadrantes D e I. No primeiro ano, você vai aprender a construir um negócio no quadrante A. Em 2 anos, ou quando estiver pronto, aprenderá a expandir o negócio para o quadrante D. E em 3 anos, ou quando estiver pronto, vai aprender sobre o quadrante I. Obviamente, o programa GEL da Rich Dad Company não será para todos. Será desafiador e exigirá um investimento de tempo e dinheiro, exatamente como você esperaria de qualquer programa de formação avançada. O GEL irá fornecer os professores, as ferramentas, o treinamento e as tarefas. O que você fará com isso é por sua conta. Se tem um MBA, compreenderá que seu diploma não significa que você automaticamente compra um lugar na mesa do conselho. Precisa merecê-lo, assim como deve merecer o toque de Midas. Não há atalhos nem garantias de sucesso. Uma consideração final. Tudo de valor na vida deve ser conquistado. Foi difícil para Robert entrar na escola de voo da Marinha. As estatísticas mostram que a Marinha só aceita 1 em cada 3.000 candidatos. Nos 2 anos necessários para se graduar, muitos foram eliminados antes de receber o emblema de aviador da Marinha ou da Marinha Mercante, porque não tinham um foco certo. A história de Robert sobre a transição de piloto para piloto de combate precisou de ainda mais foco. O dia em que ele subiu no helicóptero, então equipado com armas e foguetes, foi o dia em que percebeu que tinha de mudar. A seguir, um pouco mais de sua história. Depois que me adaptei a pilotar uma aeronave de combate em missões reais de fuzilaria, meu instrutor aumentou a pressão. No penúltimo voo de treinamento, ele esgueirou um bastão de beisebol infantil de plástico na cabine. Enquanto sobrevoava os alvos no deserto, o instrutor começou a bater com o bastão de plástico no meu capacete, em meus braços e pernas e em meu rosto. Virando-se para ele, gritei: "Que diabos você está fazendo? Você está morto", zombou meu instrutor. "Você matou todos nós." "Que diabos você está falando?" eu disse, tirando a aeronave fora do mergulho, sem disparar um tiro. "Você perdeu o foco", disse o instrutor. "Qualquer um pode disparar metralhadoras e foguetes contra alvos no deserto. Em um mês, quando você estiver no Vietnã, seus alvos estarão atirando de volta. Este bastão de plástico simula o que é ter balas rasgando a aeronave. No momento em que atingir seu capacete e sua viseira com o bastão, você perdeu o foco. Você matou todos nós." Lição aprendida. No meu último voo com o mesmo instrutor, não importava o quão forte ele me batesse com o bastão de plástico, mantive o foco no alvo o tempo inteiro, destruindo-o com 4 foguetes e com o fogo das metralhadoras antes de sair do mergulho. O jogo tinha mudado, assim como mudar de quadrantes muda o jogo para os empreendedores. Não é fácil, é desconfortável. Cada quadrante requer habilidades e equipes diferentes, mais experiência e maior foco. Quando você deixar a segurança do quadrante e mantenha o foco, não importa o que seja tirado em você. Se conseguir sobreviver, mantiver o foco e prosperar nos mundos dos quadrantes D e I, entrará para os mundos da riqueza, do sucesso e do poder que poucos empreendedores alcançam. Leva tempo, não é fácil, nem todo mundo consegue, mas se é realmente um empreendedor, o que mais você iria querer fazer com sua vida? Pontos a lembrar, coisas para fazer. Item: a especialização não é sua amiga. Você talvez já seja super especializado. Se for esse o caso, busque experiência nos mais diversos aspectos dos negócios e da vida. Você não tem de saber tudo sobre eles. Basta estar exposto a eles. Supere a tendência natural de permanecer na zona de conforto. Não fique enterrado nos detalhes. Item: quanto mais tempo você permanecer na escola, mais especializado irá se tornar. Aprenderá mais e mais sobre cada vez menos. Mude e basque projetos diferentes. Voluntarie-se, faça o que puder para ampliar os horizontes. Item: o empreendedorismo prefere os generalistas. Quanto mais você lê, vê, ouve e faz, maior se torna a sua experiência de vida. Viva a vida acreditando que saber um pouco de tudo é bom. Item: contrate especialistas para realizar as tarefas. Seu trabalho é liderá-los. Use o triângulo D como sua estrutura para organizar sua empresa e sua liderança. Você precisa se tornar mestre na delegação de todas as tarefas do interior do triângulo para que possa fazer o trabalho de liderar a missão e a equipe.
Item defina suas visões e sonhe alto. Você nunca sabe o que é capaz de conseguir até se concentrar nisso. Pergunte a si mesmo, honestamente, se você não tivesse barreiras, quão grande gostaria de ser? Agora que você sabe, por que vender-se por pouco? Tudo é possível em nosso mundo altamente conectado, uma vez que você se dê permissão e se concentre. Item obtenha experiência antes de iniciar sua própria empresa. Trabalhe para aprender, não para receber. E estude as empresas que estão implementando melhor o triângulo DEI. Analise por que as coisas dão certo e por que dão errado. Item torne-se multilingue. Conheça as línguas dos negócios, mergulhando nelas de cabeça. Imersão completa o tornará fluente mais rápido e fará de você um líder melhor, capaz de aconselhar e orientar outros em todos os níveis da empresa. Uau! Muito bom! Tem algumas coisas que eu quero trazer como em consideração aqui final. Nós vamos parar a leitura aqui. Lemos o 2º capítulo, mas quero lembrar o seguinte. Nós temos 2 exemplos vivos aqui de algo fundamental na nossa existência. Um exemplo é a Elaine, que está aqui com a câmera aberta. O pai dela teve a grata liderança, né, para a vida dela, de fazer com que ela passasse em vários setores de várias empresas, de amigos, etc. E foi treinando ela durante um longo período de tempo até ela chegar na empresa do pai. Ela e o irmão, foi fazendo a mesma coisa que o irmão, né? Então foi passando em várias áreas. E é isso que a gente leu aqui, né? E eu, de uma forma intuitiva, eu não tive orientação, mas foi de uma forma intuitiva, quando eu trabalhei nos teatros da Alemanha, trabalhei em 3 teatros na Alemanha, durante 6 anos na Alemanha, né? Como bailarino e depois como coreógrafo. Algo me chamava a ver as outras áreas, porque esses teatros eram os teatros estatais e tinham os 4 corpos estáveis. A orquestra, o teatro, o coro e o corpo de balé, né? A dança. Então, eu estava sempre sapeando alguma coisa, eu estava sempre vendo um ensaio de luz, um ensaio de som, a orquestra ensaiando, eu entrava na sala de teatro, então fui pedindo para os diretores, ensaiadores, se eu podia estar ali sentadinho, quieto, escutando. Cara, o que eu aprendi, vocês não têm ideia, cara, o que eu aprendi estando nesses lugares, né? Foi isso que me tornou um diretor cênico, né? Uma pessoa que construiu uma obra, não construiu uma coreografia. Para mim, a luz, o som, a dramaturgia, o figurino, o cenário, tudo tinha o mesmo peso. O importante era o espetáculo, tudo era composto para que o espetáculo e a obra fosse construída. E é um pouco o que eles estão trazendo aqui, né? Que o generalista, quando fala em relação a isso, me faz lembrar o Henry Ford, né? Que descobriu que ele não precisava estudar tudo, ele precisava se cercar de pessoas que tinham aquela capacidade, né? Para fazer aquilo que ele precisava dentro daquela ideia, daquele negócio. A outra questão que eles trazem aqui, importante nesse capítulo, é a questão da cooperação. Ele não fala sobre esse nome, mas é isso, né? E aí eu quero trazer um conceito aqui, que é o conceito que eu também bato bastante nas minhas falas, que é a questão da polaridade, né? Da gente entender a questão do polo, né? Entender que tudo tem 2 lados. Nós falamos bastante isso no Não, né? No livro, né? Que ele traz a questão do não e tem o sim, né? Junto. Aqui, cooperação está ligado junto com competição. Eles estão coligados. E as pessoas às vezes criticam, né? Que, não, tem que ser cooperativo, mas o outro não é cooperativo comigo, como é que é isso? Ou se não, competitivo, aí falam do capitalismo que faz com que você tenha, né, uma margem, né, de pessoas ricas e pobres, uma diferença muito grande entre ricos e pobres, essa coisa toda.
A realidade é que você pode ter um capitalismo sem ética e aí você terra de ninguém, né? Como você pode ter também uma colaboração lasciva, que não tem regra, que não tem forma. E esse é o modelo hoje ainda de a maioria das ecovilas, né? Que ficam fora do sistema da história, fica sem forma, não tem estrutura, né? Está desassociada, etc. Enfim, acho que estão aprendendo ainda nesse lugar. Então, o ideal é você ter uma cooperação competitiva e uma competitividade colaborativa, né? É esse lugar, para que você tenha sempre um progresso, né? Que você consiga sempre progredir com o que você está fazendo, né? Ele traz mais uma coisa aqui no final. A questão de você ter um bom instrutor, né? E ter foco, né? Na história. Eu tinha dito, né? Eu tinha dito para vocês essa questão do foco, né? De você realmente focar, ter essa capacidade de quando ele bate na cabeça dele, né? Com o bastão, né? E você não perder esse foco. Ontem eu trouxe isso, acho que foi ontem que eu trouxe isso, que eu ensaiava com os bailarinos, né, em cena, e eu ficava falando na orelha deles. Eu não sei se foi ontem que eu falei isso. Foi ontem, né? E eu fazia isso mesmo, cara. Tava ensaiando, eles estavam fazendo um movimento, eu falando na orelha deles e desenvolvendo essa capacidade do foco, né? Exatamente isso. E você se conectar com um bom instrutor. Você tem que ter um bom instrutor, um instrutor que realmente puxe você. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não é fácil ficar perto de um Robert Kiyosaki e de um Donald Trump. E as duas estão com as câmeras abertas aqui, trabalham comigo, né? A gente trabalha junto. E eu vou dizer que não é fácil estar perto de mim, né? Porque eu exijo, cara, eu exijo direto, entende? Para mim, a gente está trabalhando com excelência, cara, o tempo todo com excelência, né? Então, fez alguma coisa, que legal, fez, mas a gente melhora como? Você entendeu? E às vezes a pessoa, porra, Luiz, mas não tem um alívio? Não tem um alívio. Tem a gente subir de nível, é isso que tem. E aí a última coisa que eu quero trazer, né? Você passar de um lugar para outro, você tem que deixar a carga que você carrega. Não é possível, cara, você entende? Você ir para um próximo nível se você fica com a vibração do nível que você está. Você tem que abrir mão desse nível intelectual, pessoas à sua volta. Não tem jeito, cara, você sair de um padrão aqui para cá e continuar com a vibração da onde você está embaixo. Não é possível, cara. Você tem que largar isso. Não dá para você sair de um quadrante. Você ser um empregado e passar a ser um autônomo com uma mentalidade de empregado. Você vai ter que largar essa mentalidade de empregado. E a maioria dos autônomos tem ainda, você entende? A mentalidade de empregado. Fica trabalhando lá, você entendeu? É empregado de si mesmo, né? Fica lá escravizado, né? Na história. Fica difícil, né? Ou o autônomo que quer ser empresário, mas não consegue, ele tem que ficar ali o tempo todo na empresa, mandando e vendo tudo. Pai da Elaine, a Elaine me relatou isso várias vezes, né? Eu senti isso, né? Que era alguém que tinha as indústrias, tinha as empresas, tinha não sei o que, mas tinha essa coisa de o cacoete de ficar ali o tempo todo, né, Elaine? Controlando, trabalhando, etc. Não relaxava, cara, entende? Não deixava a coisa fluir e ia desfrutar, né, da história. Então, era um autônomo, percebe? A mentalidade de autônomo como empresário na história. E tem que largar, cara, sabe? Você tem que... É o líder nível 5 que a gente leu nos primeiros livros que a gente leu, né? Como
empresas feitas para vencer, né? De você sair do bom para o excelente. Precisa de líderes nível 5, né? Que é esse líder que forma outros líderes, que é o líder que ele não está, ele está fora de cena, né? Ele não está ali, né, em cena. Uau! Queridos, quer falar alguma coisa, Helene, sobre isso? Não, ia falar que tem uma pergunta aí no chat. Ah, tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Começar a empreender tem algo que investe só o tempo? Não entendi a pergunta, Guida. Como você faz com o desfrute? Ah, você está afirmando o outro, né? Como é que eu faço com o desfrute? Então, desfruta durante o processo. Porque as pessoas se enganam com essa coisa, né? Que você tem que parar para desfrutar, entende? Essa é a diferença do sacrifício e do sacrifício. Né? Qual que é essa diferença? Aquilo que eu me esforço, canso e fico reclamando do esforço. Esse é o sacrifício. O sacrifício é eu me canso, mas eu estou feliz, entende? Eu estou satisfeito, estou feliz. E aprendo a fazer micropausas, né? Então, é 1 minuto por hora, 1 hora por dia, 1 dia por semana. Então, você vai dosando esse lugar. E, obviamente, você tem férias. Férias mesmo, sai, né? Para desopilar, para abrir esse espaço para o vazio. Muito importante estar desfrutando com a família, com os amigos. Sábado para domingo, por exemplo, eu fiz isso. E fazia tempo, né? Tem momentos do seu negócio, do seu empreendedorismo, que você não vai ter espaço para isso, empreendendo. Não tem espaço para isso. Eu estou num momento, eu particularmente, de desenvolvimento e de muita energia. Eu estou num momento de colocar mais pressão. Mais pressão, né? Eu achei que a Luzia Solange ia explodir outro dia, né? Porque eu tive uma reunião com ela para a gente subir e colocar pressão. Na hora que eu olhei, a cabeça dela estava vermelha, cara. Ela estava de tanta pressão que ela estava dentro dela de sentir a pressão da história. Eu falei, Solange, respira que você vai explodir. Porque é isso, você entende? A gente está crescendo a 5% no YouTube, eu falei, nós temos que passar a crescer 10%. Como é que nós vamos fazer? Tendo mais estabilidade. Nós estamos tendo pico de instabilidade, né, de crescimento. Nós temos que criar uma estratégia aqui, eu quero falar dessa estratégia para a gente manter essa curva. Se a gente mantiver essa curva, nós vamos crescer 10%. Nós estamos crescendo 5%, que é ótimo. Parabéns! Foi o que eu falei, parabéns! Nós estamos crescendo 5%. Que ótimo, os cards estão ótimos, não sei o que lá, papá, mas essa página já virou, isso a gente já conquistou. Ó, este nível a gente já tem. Como é que a gente passa para o próximo? Que é 10%. É isso que nós vamos falar. Eu sou incansável, cara, nesse lugar, entende? E aí é isso, né? E aí eu botei pressão e ela sentiu a pressão. Sentiu que a cabeça dela ficou vermelha da pressão que veio da história. Mas é esse lugar. E uma vez que a gente conquista isso, né? Você está tranquilo, porque aí você tem uma margem de crescimento tranquila, segura. Esses eram os 3 segundos que o Senna falava, né? O Ayrton Senna falava, o ideal é você colocar 3 segundos do carro de trás, porque se você tiver um erro, você consegue corrigir, né, na história. Essa é a margem de segurança, etc. Agora, então esse é o momento, a hora que você bota a pressão, que não dá para você relaxar, cara. E esse é um erro clássico que existe, né? A pessoa conquista 5% e fala, que legal, olha que legal, 1.000, e a gente está com 5%, etc. E aí relaxa para curtir os 5%, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Você vai cair para 2%, é isso que vai acontecer. Porque você não continua plantando, cara. Você tem que continuar plantando. Simples assim. Né? Continuar constante e gradual plantando. Aí a coisa vai funcionar. Desfrute durante o processo. É isso. E com o processo, você tem que desfrutar. Você tem que dar risada, e, enfim, e seguir.
Mais alguma pergunta ou alguma consideração? Tá interessante esse livro, não tá não? Tá interessante. Tá bom. Queridos, então, um lindo dia para vocês, que a gente sinta a bênção que já é o dia que nós já somos e temos. Façam bom uso dos recursos que vocês têm. Isso, né, é prosperidade, você gerenciar as suas ideias, as pessoas à sua volta, os recursos que já estão aí, tá bom? Um beijo e a gente se vê, bom, amanhã no Aliança 559 ou se não aqui, tá bom? Beijo, valeu, gratidão, valeu.